Fala, galera! Beleza? Boa noite para vocês. Como vocês estão? Espero que bem. Chegamos aqui para mais um Road Second Home, dessa vez de um formato diferente. Dessa vez trazendo novidade aí para vocês. Bom, hoje a gente vai ter um hands-on muito massa. Eu queria convidar todos vocês para participar com a gente. Vamos subir o PPT? Produção, por gentileza. Tem alguns recadinhos para dar aqui para vocês antes. Bom, sou o Shelter, vulgo Guilherme Almeida. Para quem me conhece, beleza? Para quem não me conhece, beleza também. Então a gente vai falar da nossa programação. Cara, a gente vai ter um hands-on hoje com o Igor França. Para quem não lembra dele, é aquele cara que falou sobre análise de malware, engenharia reversa, aquela coisa meio bizarra, sabe? Que a gente ficou meio perdido. Exatamente. A gente vai aprender a mesma coisa, só que dessa vez na prática, tá? E posteriormente a gente vai ter nosso mestre aqui, Felipe Pires, falando com a gente. Bom, galera, tem perguntas, enviem no chat, tá? Enviem no Discord. Para quem não conhece o nosso Discord ainda, a gente tá vindo divulgando ele, tá muito massa, a gente tá mobilizando toda a galera. discord.io/roadsec. Alguns avisos importantes aí, pessoal, para nossa programação de férias. A partir dessa semana, a gente vai ter uma programação especial, tá? Então, o formato ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser gravado e com diferentes atrativos a cada semana. Então, esse formato que a gente está preparando para vocês, ele a gente vai focar num conteúdo mais técnico, porque a intenção é trazer um pouco mais de conhecimento massa para a comunidade, sabe? A gente já teve palestra aqui no RoadSec at Home, a gente já teve entrevista aqui no RoadSec at Home, e agora a gente está lançando o hands-on para vocês. Durante a programação de férias, a gente não vai ter sorteio, tá? E nem certificado para essa edição, porque a gente está de férias, né, pessoal? Enfim. Também não teremos chat, então deixe seus comentários no vídeo do YouTube, ou, melhor ainda, vai no Discord, lá a gente tem um canal chamado Perguntas, então manda lá e a gente vai estar dando um jeito de responder vocês. Show? Não se esqueçam, assinem nossa querida The Hack, porque, cara, é a nossa newsletter semanal. Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo? Lá é o lugar certo para vocês. Bom, se você ainda não conhece nossas redes sociais, eu vou falar que nem a nossa querida Malu. A gente está em tudo quanto é lugar, então onde há internet ali nós estamos. Então, cara, dá uma olhada lá, segue a gente lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, na Twitch, no YouTube, no Spotify, e nesse negócio que parece o Google Maps aí, deve ser um GPS, não sei. Bom, pessoal, RoadSec no Telegram. Se você não tá lá ainda, vem. RoadSec no Facebook. Se você não tá lá ainda, vem. RoadSec no LinkedIn, muito importante, cara. Se você não tá lá ainda, vem. E o mais importante de tudo, vou frisar novamente, nosso canal no Discord, discord.io/roadsec. Cola com a gente que vai ser bem legal. Bom, pessoal, sem demoras, a gente vai começar aqui. Eu queria apresentar esse cara, ele é sensacional. Eu diria, meu amigo do peito, o Igor França, ele é especialista em segurança da informação na Zup Innovation. Igor, chega pra cá. E Fala, aí, meu mano, querido. tudo bem? Boa noite, Como é que pessoal. você tá? Com sono, cara, mas tamo bem. Quinta-feira é complexo, bicho. Cara, tá chegando sexta. Calma, cara, calma. Igor, O problema é que sexta é Black Friday, né? rapaz, nem fala. Eu tô meio chateado. Eu comprei as coisas antes e agora tá tudo pela metade do preço. Mas acontece. Igor, o que a gente vai falar hoje? Top. Cara, a ideia na real era tentar trazer pra vocês com um sample real, como que vocês podem lidar, sabe? Como que vocês podem interagir e principalmente, eu acho que o principal palavra de ordem da noite são os cuidados que você tem que tomar em lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que vai ser animal, cara. Pô, vindo de você com certeza, cara. Então quer dizer que você trouxe uns tempos realzão, assim, pra mandar pra gente, fazer essa análise, assim, Então, ao vivaço?
Até para explicar, sim, é um sample real, porque ele funciona e, na verdade, ele usa uma das técnicas mais comuns, quer dizer, que já foram uma das mais comuns há, sei lá, alguns anos atrás. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, mas só para explicar, a ideia era trazer um sample 100% real, só que a minha preocupação maior era que, pô, eu sei que tem muita gente que precisa primeiro assistir a live para depois lidar com o sample real, então esse código que a gente vai interagir sim, tem a funcionalidade de malware, sim, ele consegue infectar uma máquina, mas foi eu que escrevi o código, então meio que tá ligado? É só pra gente garantir que a Eu gente não tem sei se eu a fico melhor tranquilo ou se plataforma eu fico mais possível. preocupado ainda. É mais pra gente ter a melhor plataforma possível para ilustrar alguns pontos que a gente mapeou que ia ser interessantes para trazer justamente para, pô, às vezes você não tem nenhum background de desenvolvimento, ou você tem só você sabe o que é desenvolvimento, você já codou algumas coisinhas em Python e quer dar esse step ahead. Eu achei que era mais fácil se a gente usasse um malware feito para isso do que um sample real. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, ele literalmente infectaria uma máquina e ele tá obfuscado como muitos malwares. Inclusive, é até engraçado que a parada que eu usei nele para deixar ele mais protegido foi usado por um APT chinês há, sei lá, 20 dias atrás, sabe? E Caraca, não é me vangloriando, é só que o APT chinês, eu acho que eles estavam usando esse sample para testar justamente o honeypots, tá? Então, tipo, eu acho que eles viram que tava numa rede mais sinistra e soltaram esse sample mais simples para justamente ver se ia sair reporte depois e iam detectar o malware deles. Por isso que eu acho que chegou nesse nível, não tô jamais, tá ligado? Mas, assim, é uma técnica que sim é usada, e vocês vão ver que, cara, pode parecer inofensivo, mas, sinceramente, é como eu falei, é literalmente uma infecção de máquina, saca? Para detectar, você teria que ter os mesmos esforços para qualquer outro malware. legal. Mas top demais. O, Antes da o plano gente, antes é. Falei, foi mal. antes da gente ir pro sample, explica um pouquinho pra gente como é que isso chegaria na minha máquina, por exemplo. Uhum. Beleza. Eu acho que o jeito mais. Se você quer um dia trabalhar 100% do seu tempo com análise de malware barra engenharia reversa, o cenário mais provável seria que a galera de SOC, né, o Centro de Operação de Segurança da sua empresa, que são o pessoal que vai lá responder, o first responder, a galera fala em inglês, né, que é o cara que vai responder a qualquer incidente de segurança da empresa em primeira mão, provavelmente traria esse sample, falando, olha, a gente detectou na máquina o comportamento bizarro que tá rolando veio desse binário aqui, ou veio dessa shell script aqui, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Aí, obviamente, tem seus tipos diferentes. Então, ele provavelmente chegaria para você já com o pressuposto, olha, é suspeito, tá estranho, a gente precisa entender como ele funciona. Também poderia acontecer, como eu acabei de citar, talvez a galera não saiba o que é, honeypot é uma tradução quer dizer, um termo em inglês para favo de mel, eu não sei como traduzir, tipo uma Pote de mel. colmeia, um pote de mel, e a ideia é justamente que é algo que é uma máquina vulnerável de propósito, só que todos os sistemas internos dela são justamente para capturar o sample que algum atacante vai jogar para lá. Então, capturar o malware que o cara vai tentar instalar na máquina. Os que mais tem, assim, nossa, gigantescos, são Windows, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de Elf, mas porque eu achei que, como a maioria da galera que tá começando em hacking ou tá começando a estudar, provavelmente ou tá querendo ou já mudou pro Linux, eu achei que ia ser um pouco mais fácil de se equiparar. Tudo que for traduzível 100% para os PS, que a gente chama, que são os EXS, tudo que for traduzível para esse tipo de arquivo, eu vou citar. Tem algumas, obviamente, características. Obviamente, uma das diferenças entre Linux e Windows é justamente o formato do arquivo. Uhum. Mas tudo que for compartilhado, tudo que for um comportamento que é similar, eu vou highlightar para você também não ficar muito perdido se você for ver um cara de Windows. Legal, cara. Bom, a galera já deve estar ansiosa, hein? Então, bora começar? Bora. Compartilha sua tela aí com a gente. Tá compartilhando. Aí. Boa. Foi mal, foi mal. Olha o loop infinito aí. Sim, Qual que é então, seu, Igor? muito obrigado. Só para mostrar para vocês, eu não sei se a fonte tá ok, cara. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas o que eu trouxe aqui para vocês tem um pouquinho de spoiler, mas era só para mostrar para vocês. Cara, eu tô aqui na minha shell normal e quem a gente vai trabalhar hoje em cima é esse cara aqui. Então, como vocês podem ver, eu só listei, né? Esse meu LL aqui em cima. Ele é a mesma coisa que o comando ls, que vocês já devem ter visto, com as seguintes flags.
A ideia do L é só para fazer uma lista, o H é para printar esse tamanho aqui, ó, já formatadinho, tá vendo? Em vez de printar, tipo, quando é pasta, ele sempre printa 4 KB, tá? Mas esse arquivo aqui, que é um arquivo normal, ele printa em kilobytes, e esse aqui, que como já é um pouco maior, ele tá printando 3 MB, chama Human Readable em inglês. E o A é para printar as coisas que inclusive estão ocultas, né? Para printar tudo. Então, nada de magia aqui, só listei o que está no meu repositório, na minha pastinha aqui, e aqui está o nosso sample. É muito engraçado o que eu vou falar, mas aqui ele está como um ponto .elf, mas para ser sincero, o formato mais comum que você encontraria esse tipo de coisa é com o que a gente chama de hash. O que é uma hash? Ela é, assim, eu não sou muito da criptografia, então, falando por altos termos, para que a gente usa? Imagina que ela é o termo, a palavra fancy é um digesto criptográfico. Então, ela é basicamente uma representação diferenciada de todos os bytes que estão dentro desse arquivo, de uma maneira, de uma string que tem um tamanho pré-definido e que a gente consegue identificar facilmente. Geralmente, você encontra MD5s, então como é que, pô, acabei de receber esse sample. Em inglês, a tradução de sample é tipo uma amostra, saca? Fazendo um paralelo com todas as ressalvas necessárias, seria como se você tivesse acabado de receber num tubo de ensaio uma amostra de algum vírus para um ser humano, sabe? É a mesma coisa. Você não sabe o que ele faz ainda, você sabe que ele está ali dentro, e a primeira coisa que você tem que fazer é catalogá-lo, saca? É tipo, vamos identificar que esse é o que eu estou usando. Por que isso é importante? E aí, trazendo um pouquinho para a explicação de como funcionam operações de grupos que usam malware na vida real, saca? Oh, perdão. Que usam malware na vida real. Esses grupos, eles geralmente têm mais de um agente, eles têm mais de um tipo diferente de malware que eles usam, dependendo da situação, dependendo do que eles querem fazer dentro da máquina. E o próprio malware em si, ele vai evoluindo, porque lá dentro tem os desenvolvedores de malware que estão, tipo, ou eles próprios, que estão atualizando o malware, respondendo com detecções, com coisas que não estão funcionando em determinados cenários. Então, o malware, ele evolui. Então, é muito importante você não só tirar o que a gente vai te mostrar, que eu vou te mostrar agora, que é tirar a hash dele, mas você também datar quando foi, ou você também anotar quando foi a data que você ouviu. Porque talvez você pegue um sample mais para frente e você veja que a hash é diferente, mas a data é mais ou menos igual. Significa que perto daquela data que você capturou esse exemplar, os caras já tinham soltado um outro exemplar diferente. Às vezes um exemplar para Windows, mas o funcionamento é 100% o mesmo. Então a gente tem que pensar quando você está falando de malware, você tem que pensar como você pensaria num vírus. Você tem que entender que ele se muta, você tem que entender que ele pode morrer sozinho. Então, tipo, o grupo de hacking por trás simplesmente abandonou aquele pedaço. Então, cara, todos os servidores que estavam controlando ele pararam de funcionar ou migraram. Então, tem todas essas adversidades. Infelizmente, não tem como a gente simular absolutamente tudo aqui, mas eu acho que deu para dar uma ideia. Então, qual que é o primeiro passo? Tem um comandinho. Isso aqui não é uma parada que você instala, já está no seu Linux, pelo menos no Ubuntu, que eu tenho certeza. Esse cara aqui chama MD5SAM. E você basicamente passa para ele justamente um arquivo. Cara, tira o MD5SAM desse cara. E ele vai printar uma parada, isso aqui. Esse conjunto de bytes aqui, lembrando, isso aqui é uma representação, não é hexadecimal, que nesse caso aqui é o estilo do MD5, mas imagina que esse pedacinho de texto representa pedaços grandes do que está rolando dentro dos bytes desse arquivo. Então, se você pegar o mesmo arquivo com outro nome, com qualquer outra coisa, e tirar MD5 e for igual, os arquivos não sacou? Qual que é o problema? Vocês talvez já tenham ouvido falar muitas vezes, se vocês andam pesquisando de segurança, que MD5 é inseguro. Ele é inseguro não porque ele não funciona, e sim porque ele tem o que a gente chama de colisão. O que significa que, às vezes, dois inputs diferentes podem gerar a mesma hash. E aí, por isso que, geralmente, quando você vai em qualquer lugar para pegar um sample, ou você vai documentar esse sample, você não tira só a MD5, você também tira uma mais precisa, que é a SHA-256SAM. Vocês vão ver que ela é um pouquinho maior, consideravelmente maior, e a chance de colisão desse cara grandão aqui é menor. Por que você compartilha os dois? Para ser sincero, é muito porque tem muitas plataformas que ainda funcionam em sistemas legados que ainda só usam MD5. Então é importante você tirar os três, até para ter certeza. Às vezes você quer ter certeza absoluta que você está trabalhando com o mesmo arquivo, você tira as três hashes e compara as três hashes, a chance de não ser é muito pequena. Existe, é sempre importante lembrar que existe, mas é muito pequena de não ser, sacou? Aqui, como vocês podem ver, o meu arquivo, beleza, a gente tirou a hash aqui, mas tem um ponto que eu coloquei aqui como elf, e peço até perdão, acho que foi erro meu, mas ele tá como um ponto elf, mas a gente não faz ideia do que é esse sample, sabe? Eu já recebi samples que eram shell scripts. Eu vou fazer o quê? Eu não sabia que era um shell script até eu abrir.
Só que tem um problema, é bem perigoso você abrir com o editor de texto, porque o editor de texto ele vai tentar simplesmente ler todo o conteúdo do arquivo, e você não sabe o que vai ter lá dentro. A gente já vai ver mais pra frente que... Ele pode tentar executar, né? Pode, exato, ele pode tentar executar sem querer, a gente não sabe como vai interpretar. Eu vou mostrar para vocês daqui a um pouquinho um exemplo de como isso aconteceria, e é bem perigoso. Então, para ir pelo caminho seguro, a gente vai usar um outro comando que tem no Linux, assim, tá built-in, é só você digitar no seu terminal que você vai ter ele, de novo, do Ubuntu, pelo menos. Eu acho, todas as distros que eu já usei tinha, mas só para garantir do Ubuntu, que chama File. File em inglês é tipo arquivo, saca? E basicamente o que ele vai fazer é tentar entender se o arquivo que você vai dar para ele como input, né, como entrada, tem o formato padrão de coisas que ele conhece. Por que é importante falar de coisas que ele conhece? Porque pode ser que ele simplesmente cuspa para você falando, olha, é binary, vai estar escrito tipo binary data. Porque ele não conseguiu bater com nenhum dos formatos que ele conhece. É importante lembrar que ele vai tentar ler também meio que um padrão que existe em arquivos que chama Magic Bytes, que são basicamente, geralmente, literalmente os 4 primeiros, ou alguma coisa muito perto do início do arquivo, tem uma palavra-chave específica que identifica aquele arquivo justamente para esse tipo de coisa, justamente para um programa saber como lê-lo, sacou? Então, esse cara ele vai tentar fazer justamente isso. E aí, se a gente rodar aqui em cima, tá .elf, mas vão ter certeza do que ele é. Quando você printa, ele printa essa coisa horrível aqui. Só pra gente passar por cima de tudo, pra vocês terem certeza que vocês estão entendendo. Primeira coisa, obviamente, ele printa o nome do arquivo, que você pode passar por vários. Primeira informação, ele avisou pra gente, isso é um ELF. O que significa ELF? Executable and Linkable Format. Formato linkável e executável. É só o nome fancy para como no Linux funciona você construir um binário, sacou? Então, quando a gente fala de binário, geralmente você deve pensar que é só um monte de informação jogada junto. Mas essa informação ela tem que ser jogada na ordem certa, nos tamanhos certos e seguindo um padrão mega risca. Então, esse ELF é justamente a especificação de qual que é esse padrão. Então, se vocês procurarem a especificação do ELF, vocês vão ver que é um senhor documento de tipo 70 páginas, explicando justamente, cara, como são cada estruturinha. A gente vai passar por isso daqui a pouco. Aqui está falando que é o tipo de compilação que foi feito em cima dele. Então, ele foi compilado para um sistema de 64 bits. Ah, significa que ele não executaria no sistema de 32 bits? Exato. Mas um ELF compilado para 32 bits executa em 64 bits. Então você tem que tomar cuidado. Aqui ele só está indicando que foi feito para 64 bits. Por que isso é uma informação relevante? Porque tendo sido feito para 64 bits, significa que ele provavelmente é um sample moderno. Então não é um que é antigo e ainda estava rodando e estava funcionando. É um sample moderno, ou pelo menos não foi algo que os desenvolvedores que estavam tentando fazer ele se preocuparam em compilar ele para 32 bits. O que é LSB? É o que a gente chama de engineness. É uma palavra, eu não sei se tem muita tradução, mas é basicamente, como eu falei, o ELF ele especifica como você tem que organizar os bytes para você poder ter o que é um executável no Linux. Então a especificação do ELF diz justamente isso. Só que tem uma coisa que, por conta de milhares de razões históricas, e se vocês tentarem pesquisar isso, vocês vão cair num buraco de coelho, sabe? Um rabbit hole gigantesco de fórum da época de tipo do BSD, da época do início dos Macs, da época do início do Linux, do porquê que tem essa diferenciação. Basicamente, ele está indicando que o least significant byte, então o byte menos importante, tá primeiro dentro de um conjunto, sacou? Isso pode parecer mega abstrato, mas é importante você só saber, porque dependendo da ferramenta que você vai usar, ela pode ter anotado, olha, eu não consigo lidar bem com eu esqueci o nome do outro, que é o most significant byte na frente, sacou? Eu só consigo lidar bem com least significant byte, que é o LSB. Então é importante você ver qual que é o formato que ele foi compilado ali, para você justamente saber se sua ferramenta vai lidar bem. E se você, por um acaso, for bravo o suficiente e for codar alguma coisa, você também saber como ler esses bytes da maneira correta. Hoje eu não vou mostrar, mas tem casos que às vezes você precisa fazer uma ferramenta específica para lidar com aquele sample que você recebeu. Se o sample que você recebeu for muito sinistro. Então, você não pode descartar essa possibilidade. Aqui vem uma informação importante que pode ser facilmente você pode ignorar. Mas aqui ele está comentando que isso é um shared object. Sei que isso deve ser novo para muita gente, mas só para explicar. Um ELF, como eu falei, ele é a especificação do que é um binário. Você reparou que eu não falei que é um binário executável, porque ambos, tanto na plataforma do Mac, então no Mac chama Mach-O, M-A-C-H-O, Mach Objects, né? Por conta
razões históricas também, velho. Esses nomes vêm lá sabe, vêm lá de antes, muito antes, da época do Plan 9, da época da galera da TT, do Bell Labs, sabe? Então tem muita coisa histórica que a gente tá mexendo, mas a especificação ELF, ela descreve não só um executável, que é aquela paradinha que fica verdinha no seu terminal e você consegue dar um ponto barra e executar, saca? Mas ele também descreve como você pode fazer uma biblioteca que é compartilhada. Sacou? Então, por exemplo, todos os processos no Linux puxam um objeto compartilhado, que é justamente a tradução disso aqui, né? Um shared object. Eles puxam um objeto compartilhado em comum, que é o libc.so. O ponto .so é justamente de shared object, e esse ponto não significa absolutamente nada. Então, se isso aqui não tivesse aqui, isso aqui é só do arquivo. É uma convenção que foi feita há muito tempo atrás só para a gente identificar que isso é um elf só de bater o olho como humano. Só que o que importa é o que são os bytes que estão ali dentro. Então ele está deixando claro aqui, olha, isso aqui é um shared object. O que isso significa e por que eu falei que esse sample que a gente está lidando é um sample que eu fiz justamente para isso? Significa que isso não é um executável. Se você der um ponto barra esse sample aqui, na verdade, ele nem deixa, né? Porque ele está sem o byte executável aqui em cima. Mas mesmo que eu coloque o byte executável aqui em cima, ele não vai executar porque ele não tem o que a gente chama de entry point. Então imagina que se você já programou em C ou até no Python, você deve lembrar que você coloca no Python if dash name, né? Tipo esse negócio aqui, name igual a main. Esse main, na verdade, é uma convenção que vem lá do C, que é justamente para identificar qual que é a função que é a primeira a ser executada dentro daquele binário. Lembra que eu expliquei? O elf vai dizer como você organiza os bytes. Mas você não vai colocar. A primeira coisa não é a função de entrada, tem um monte de informação no meio do caminho antes de chegar no, de fato, código que aquele binário precisa executar. Então, por isso tem esse campinho que é entry point, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E esse cara aqui não tem. E só pelo fato dele não ter e pelo fato dele ter sido identificado, por isso que ele é um shared object. Então, a gente já tem uma dica aqui, tipo, olha, beleza, o que a gente recebeu é um shared object. O próximo item é importante, talvez vocês possam ficar confusos aqui. Pô, aqui tá falando que é 64 bits, e aqui tá falando que ele tá compilado para x86-64. Isso aqui é a arquitetura do processador. Então imagina que isso aqui é quais são as instruções de máquina que ele tá usando, porque varia de processador para processador. Você já deve ter ouvido falar muito do Intel x86, e apesar dele se referir na era 32 bits, a arquitetura x86, ela também é a mesma que prevalece hoje nos chips da Intel. E você deve falar, eu acabei de comprar um AMD. É a mesma. Tanto que a maioria das pessoas também se refere a AMD 64. É uma plataforma de como estruturar o silício do processador. É uma loucura. Eu curto muito isso, mas não tem nada com o que a gente está fazendo hoje. É importante você saber isso. Se você tiver uma máquina, por exemplo, espero que você nunca tenha que fazer isso. Se você tiver uma que roda um processador MIPS, que é um outro tipo de processador, é uma outra plataforma, você vai ter problemas. Que agora é. Se você está tentando um dos tem escutado muito que a Apple que fez o silício, chama Apple M1. Aquele chip M1 é o chip ARM. ARM é uma outra arquitetura de processamento, que significa que esse binário especificamente funcionaria chip ARM. Ah, mano, mas nada quebrou. É porque a Apple fez uma parada chamada Rosetta, que é um rolê deles lá, cara, é coisa de marketing. Na real, imagina que é só um programa que traduz as instruções de Intel para as instruções que o ARM, que é o processador, aceita. Mas se não tivesse essa camada, se você só tivesse um computador que tem chipset, que tem o chip da ARM, você não conseguiria executar esse binário. E é importante saber, porque às vezes você olha aqui, e se ele tiver compilado por uma parada muito aleatória, pode ser que esse malware foi targetado, sabe? Ele estava direcionando algum serviço específico que não necessariamente o seu ou a sua empresa. Então é uma informação relevante também. Essa parte de versão 1 não importa muito pra gente, mas o que volta aqui a ser importante é isso aqui. Dynamically linked. Lembra que eu acabei de explicar para vocês que shared object é justamente um tipo de binário especial que você consegue compartilhar entre outros binários, sacou? Então um binário que já está fechadinho, o pacotinho dele, consegue referenciar um shared object. Isso só acontece se ele tivesse sido compilado de maneira dinâmica. O que isso significa? Que significa que na hora que você mandar executar, o kernel do Linux vai olhar e falar, beleza, ele foi compilado de maneira dinâmica. O que significa que toda vez que ele referenciar uma função que não está nele, eu tenho que procurar em todas as shared libs, shared objects que tem disponível no sistema, para eu procurar a função que você está referenciando. Então, se, por exemplo, você dá um
um bind, né, no Python. Eu espero que ninguém tenha que fazer isso na mão ainda, mas tipo, dentro do Python, se você estiver usando só a biblioteca padrão dele, tiver que usar a função bind, essa função bind é praticamente a mesma do C. E o Python não reimplementou isso. Na verdade, por baixo ele vai chamar a do C. E é assim que você sabe se ele for compilado de maneira estática, tudo isso vai estar num binário só. Se ele for compilado de maneira dinâmica, se ele for compilado de maneira dinâmica, a gente sabe que ele vai buscar coisas externas, sacou? Nesse caso aqui, pode parecer meio confuso, porque isso aqui é um objeto que você vai buscar externo. É que um shared object, ele é compilado de maneira dinâmica ou estática também. Porque pode ser que esse é um objeto que vai referenciar, só que esse cara aqui também precisa referenciar outro, e aí ele pode ser compilado junto ou separado. Então a gente sabe que o cara que está aqui, ele vai depender de coisas do ambiente. E tem uma outra informação, que é aqui, é um semi-spoiler, mas é bem interessante. Se você trombar com esse tipo de coisa aqui, isso aqui geralmente, não estou falando que é a regra geral, pode ser que o cara colocou aqui justamente para você achar que era, pode ser que o cara esqueceu de colocar aí. Quer dizer, esqueceu de tirar isso, mas isso aqui é um build ID que só uma linguagem de programação que eu conheço, que eu tenho experiência, usa, que é o Go. Então aqui já te dá um hint de, opa, se tem esse build ID, provavelmente o cara escreveu isso em Golang. Então você já fica com isso na cabeça. Então você já sabe. Primeiro, é um malware moderno, ele foi compilado para 64 bits. Segundo, ele não é um executável, o que significa que o cara não estava planejando baixar isso aqui na sua máquina com, sei lá, um shell script e executar. Isso aqui ele tem algum gotcha, sacou? Ele tem alguma coisa que você ainda não sabe o que é, mas ele não é um coisa mais comum. Ele foi compilado para a arquitetura da Intel barra AMD, arquitetura x86, então é bem comum. É importante notar isso que China e Rússia estão cada vez mais adotando outras arquiteturas deles, que são compatíveis com a x86, mas não são a x86. Então, eu espero que vocês nunca encontrem uma parada dessa, mas se vocês olharem algo muito bizarro aqui, dá um Google, porque pode ser que você tenha encontrado um sample de malware que não era para cair na rede de vocês, tipo, não era para infectar a empresa que você está trabalhando, era para outro lugar que acabou, por conta das características dele, caindo sem querer para dentro da sua empresa e, assim, não tem absolutamente nada a ver, saca? Isso é importante porque tem algumas pessoas que trabalham com engenharia reversa em SOCs e tem metas para bater. E às vezes já é uma parada de você olhar e falar, cara, isso é bem improvável que seja algo relevante para a gente melhorar a segurança da nossa empresa. Importante analisar, mas você já sabe que, oh, pera, isso aqui ou é algo muito mais acima, é uma parada muito sinistra, ou não tem nada a ver com a minha empresa. E a última informação que você tem dessa stringzinha. Ah, tem também, como eu falei, a Indian, né? É importante você lembrar. Aqui ele está falando que está de maneira dinâmica. Isso aqui só vai aparecer, geralmente, se for um binário de Go. Então, se isso aqui não aparecer, tá tudo bem. E a última informação é bastante importante. Lembra que eu falei, fala de novo, desculpa. O ELF é só uma maneira de organizar os arquivos, os bytes, desculpa, para que ele seja um executável. Uma das especificações que está dentro do ELF é uma parada que talvez você já tenha ouvido falar, que chama Dwarf, é desse jeito. Não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, isso. Tem um motivo, eu só lembro o começo da sigla, que é Debuggable and Warning. Ah, eu não lembro toda a sigla, mas é basicamente o formato de como você organiza as informações para um bugger. Então, quando você usa o GDB, que é um programa que debuga programas. O debugar é basicamente você executando passo a passo e avaliando como está a memória do processo em real time, sacou? É uma das maneiras que a gente faria para executar ele de maneira, para avaliar o malware de maneira dinâmica, sacou? Com ele executando. Perigoso, mas dá para fazer. Quando é escrito aqui non-stripped, então non-stripped, significa que a seção de dwarf e algumas outras seções de debug ainda estão presentes no binário. É assim, eu vou falar, porque se vocês encontrarem, vocês podem ficar felizes de verdade. É muito incomum, muito incomum. Mas se vocês encontrarem um que não tá stripped, a engenharia vai ficar 90% mais fácil, porque a maioria das informações que você precisava, que você tem que quebrar a cabeça. Igor, repete. Oi, perdão? Deu uma cortada. Ou foi mal. Cortada. Se a gente não achar. Se vocês não achar. Se vocês acharem a parada escrito non-stripped aqui, é de soltar rojão, porque é muito incomum, infelizmente, obviamente, porque os caras não querem que a gente analise, né? Mas ele vai estar ali com todas as informações que você precisaria para debugar bonitinho. Tá com nome de função, com linha, com nome de arquivo, tudo que vocês imaginarem que são informações para você entender melhor o funcionamento do malware, vai estar na seção de debug. Só que tem um programinha que também está no seu Linux default, assim, chama strip, justamente essa seção do binário. Então, ele é perdido, sacou? Por ele estar stripped, a gente não tem essas informações.
eu não me surpreendo, tipo assim, se você encontrar um sem tá stripped, é de comemorar porque vai deixar muito mais fácil. Mas se acostume a fazer com ele stripped, porque se encontrar um non-stripped é muito difícil. Beleza? Legal. Eu acho que eu falei muita Cara, coisa. Manda aí. só para só para recapitular, eu tenho um arquivo que eu não sei a extensão, eu suspeito que ele seja um arquivo malicioso, eu quero entender um pouco mais sobre ele. Uhum. Tem um comando nativo de Linux, a gente no caso está usando com Ubuntu aqui, que se chama file. Eu dando esse comando file no meu arquivo, ele vai me trazer diversas características sobre origem e o que esse Uhum. arquivo pode ser, até mesmo como você explicou, o tipo de linguagem que ele foi codado. Essa informação ela veio por conta desse sample que eu tô utilizando, mas para ser sincero, Go tá sendo uma, tipo, uma tendência de muitos desses ETs gigantes, desses grupos sinistros de malware, de usar, porque ele é uma linguagem que tem bastante performance e é bem fácil de escrever. Então, eu só quis usar esse exemplo porque é a linguagem que eu mais domino, mas o mais importante porque também é uma tendência, que daqui para frente você vê cada vez mais malwares com escritos em Golang, e aí você vai acabar encontrando esse tipo de coisa. Vocês vão ver mais pra frente, tem como remover, como eu falei, isso aqui foi desleixo da pessoa que escreveu, de deixar, mas como o cara tem que entender muito bem o que tá acontecendo para tirar isso, pode ser que você encontre com esse tipo de coisa. Legal. Sei que falei bastante coisa, mas eu acho que deu para ilustrar o que eu tava querendo dizer, que é um, um arquivo que você recebeu, qualquer arquivo no Linux, em qualquer sistema operacional, ele é só um conjunto de bytes. A organização dos bytes que vai dizer o que significam. Por que eu tô falando isso? Se você usa o Linux, ou se você, esse é um trick até para ensinar para vocês, eu vou só lembrar um pouco mais fácil. Aí tem um comandinho no Ubuntu que chama xdg-open. O que esse cara vai fazer? Ele recebe como parâmetro um arquivo e tenta entender qual que é a melhor maneira de abrir aquele arquivo, sacou? Então, por exemplo, eu vou passar aqui para ele, lá do meu downloads, eu tenho uma. Isso aqui é uma especificação de uma parada, mas é um PDF, tá vendo? Quando eu der Enter, ele vai abrir um leitor de PDF, tá vendo? Em todo o arquivo, porque ele viu que boa parte da estrutura do arquivo já estava organizada parecendo um PDF. Logo, deve ser um PDF. E ele abriu, sacou? Isso porque lembra que eu acabei de falar, ele parece ser um PDF. Por que eu falo que é muitíssimo importante você tomar cuidado? Quando você está lidando com malware, não importa a plataforma, cara. Você pode estar rodando nesses novos Macs que, tipo, tem chip ARM, que é uma loucura, e provavelmente você não vai ter um sample que vai tentar infectar sua máquina justamente por ser tão novo. Mas é extremamente importante vocês tomarem cuidado, cara. Não dá para descuidar. Ah, mas eu acabei de pegar um exe aqui para eu analisar e eu tô no Linux, tá de boas. Então, o problema é que a estrutura desses binários, eles também dependem da ferramenta que está olhando. Então, no momento que eu usei o XD, ele procurou por quem conhece. O primeiro formato que ele conhece, que bateu com o que ele está ali dos bytes, por isso que ele abriu como um PDF. Eu tenho outro PDF aqui, que é um paper de um cara que eu admiro bastante, que é o Rob Pike, um dos criadores da linguagem do Go e também do Lisp. Cara, tem muita coisa, ele trabalha no. Esse aqui é um paper dele, eu vou abrir o paper para vocês. Por que é um paper? Porque é um PDF, tá vendo? Então, do mesmo jeito que o XDG Open entendeu que esse arquivo aqui em cima é um PDF, ele também entendeu que isso aqui é um PDF, sacou? E se você rodou esse XDG Open, vocês viram que ele abriu um PDF. Tipo, eu vou abrir de novo só para vocês terem certeza. Isso aqui é um PDF, tá vendo? Tem todo o texto que tá escrito aqui, ele tá todo aqui. Todas as imagens, vocês viram? Tipo, isso é um PDF. Só qual que é o problema? Isso aqui só é um PDF se o programa não estiver fazendo outra coisa. Porque se a gente usar o file em cima desse arquivo, dá uma olhada que ele reporta. Zip Archive, Zip Archive Data é o nome do zip. Por que isso está acontecendo? Eu sei que parece meio mind-blowing, assim, mas o que está acontecendo é que, em alguns casos, essas especificações, lembra que eu falei ELF? É uma especificação. Assim como esse documento que eu mostrei aqui para vocês é um documento que descreve como você tem que fazer, o ELF nada mais é do que uma convenção de como você tem que organizar os bytes. Não é algo concreto, sacou? Ele é uma convenção e, consequentemente, ele é um arquivo lá no kernel do Linux que também tem tudo isso. Mas tem algumas convenções que deixam espacinho para erros. Se a gente fosse ver com profundidade o que esse PDF é, o XDG Open estaria encontrando um PDF com alguns bytes sujos no meio do caminho. Não o suficiente para ele não achar que é um PDF, mas tinha uns bytes sujos. Só que na hora que o file olha para ele, a primeira coisa que ele encontra são bytes que correspondem a um zip
com um monte de byte sujo no meio do caminho. Entendeu o que tá rolando? Isso aqui é algo que, por incrível que pareça, não é incomum, e por isso que eu falo que você tem que tomar cuidado. Às vezes você pegou o que você acha que é um exe, você talvez tenha certeza que é um exe, e ele executou no Windows como um exe. Só que não garante que lá dentro o cara tenha feito alguma maracutaia louca para que também tenha um elf lá dentro. Então você tem que tomar cuidado independente da plataforma, vale para as duas. Se você tiver com um elf no Windows ou um exe no Linux, não pode baixar a guarda nunca. Nunca. Lidar com sample é a mesma coisa que você lidar com uma gripe, cara. Você baixou a guarda, você vai pegar. Não tem o que fazer. E vocês têm que lembrar que essas máquinas que a gente roda, essas paradas, vão ser máquinas que estão em redes empresariais. Se um malware infecta a sua máquina numa rede empresarial, ele acabou de infectar a sua empresa, sacou? Então é bem perigoso mesmo. Isso é bem importante. Só para, né, não deixar, eu vou dar um unzip nesse PDF e vocês vão ver que ele cuspiu um binário para mim, tá vendo? Eu coloquei esse binário dentro desse zip de propósito, fui eu que fiz esse arquivo, já vou mostrar para vocês como faz. Eu coloquei esse binário de propósito só para mostrar para vocês o output de outro tipo de elf, que nesse caso aqui vocês podem ver que ele tá bem diferente, mas olha aqui, ele é um executable, tá vendo? Vocês podem ver que o restante é bem parecido, tem aquele build ID loucão, tem esse outro cara aqui que eu já vou falar o que ele é, mas aqui ele tá falando que é um executable, tanto que ele até ficou verdinho aqui, porque a minha shell entendeu que isso é um arquivo executável. Isso é importante você entender. Esse cara aqui só tá sendo printado verde porque ele encontrou esse byte falando que ele é um executável, sacou? Então você tem que ir com calma. Vocês viram que o PDF era um zip, então tem que ir com muita calma. A título de curiosidade, são parênteses para passar para o pessoal, uma ferramenta chamada Mitra. Aqui, ó, eu vou usar o link dela do GitHub, git remote -l. Opa, não é remote. Não é menos, é menos V, desculpa. Esse aqui é a página, se o pessoal puder compartilhar aí, ó, é github.com, deixa eu mandar aqui. github.com/corkami/mitra. E esse cara faz, essa ferramenta é justamente uma parada que procura, você passa para ele 2 arquivos e ele tenta encontrar um jeito de organizar esses 2 arquivos em um só para que os 2 continuem válidos. É um trabalho fenomenal de uma galera que é pesquisadora de segurança na Alemanha, se eu não me engano, ou pelo menos na Europa. Então é um trabalho fantástico. Essa ferramenta é open source, vocês viram, tá no GitHub. Foi ela que eu usei para gerar esse arquivo. Só para a gente não se prolongar mais, é 100% importante vocês não baixarem a guarda com esse tipo de coisa. O Elf é a mesma coisa. Só que aí você vai falar, beleza, cara. Como é que eu começo então a interagir com ele? A gente tem um outro programinha aqui dentro da máquina. Isso aqui também está no seu Ubuntu Default e deve estar em todos os Linuxes, porque é um Elf. E a maioria dos Linux usa Elf. É um programa chamado readelf. Você deve ser meio, né? Em inglês faz todo sentido. Ele literalmente lê arquivos elf. Mas você fala, pô, mas isso não vai fazer ele executar? Não, ele lê o arquivo para te mostrar toda a estrutura interna, sacou? Se você jogar essa flagzinha "-a", ele vai printar coisa pra caramba na tela, porque são todos o que a gente chama de... Tem o header e tem todas as sections, todas as seções desse binário. Ele é extremamente importante para você usar, como esse cara aqui, ele é... Eu não sei exatamente o que mostrar para vocês para a gente não perder muito tempo, porque eu quero mostrar para vocês de um outro jeito, que é dentro do Ghidra. Então, esse cara aqui é uma parada importante que vocês podem usar para tentar extrair informação preliminar. Eu vou printar o header só para vocês darem uma olhada. É "-h", né? É menos file header, só para garantir. Então, se eu printar o file header daquele nosso sample, vocês podem ver que ele printou bastante coisa, mas se vocês olharem, vocês devem ter acabado de... Se você prestou atenção no último exemplo, olha aqui. Aqui está o ELF 64, que a gente viu lá atrás. Aqui está o Little Endian. Little Endian é a mesma coisa que LSB. Então, Little Endian e Big Endian é tipo Least Significant Byte First, que é o LSB, e Big Endian é o Most Significant Byte First, sacou? MSB. Aqui ele está falando que foi compilado para um Unix, aqui ele está falando que foi compilado para 64 bits. Todas as informações... Aqui, ó, Advanced Micro Devices x86-64. Esse Advanced Micro Devices, se você curte hardware como eu, você sabe que o que a AMD significa. Tipo, Advanced Micro Devices é literalmente AMD. A galera coloca geralmente AMD 64 porque a Intel tem um monte de loucura que você tem que meio que pagar para eles para poder usar o nome Intel. Então, para garantir que não dê merda, a galera coloca AMD 64. Para não falar que é absolutamente a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa a ponto de você poder trocar de processador entre Intel e AMD no seu sistema Windows e o mais que vai acontecer é que ele vai demorar para ligar porque ele está refazendo algumas coisas, sacou? Então as arquiteturas elas são similares o suficiente para elas serem gêmeas. Tem diferenças, mas elas são muito parecidas, por isso que aqui ele está falando AMD x86-64, mas vocês podem ver que é a mesma coisa que o nosso... Agora eu fico lá para cima, né? Que o nosso file leu.
Porque, na verdade, o que o file faz, lembra que eu falei que ele procura formatos que ele conhece ali para interagir? Ele justamente olha os headers. Isso aqui é um padrão entre vários tipos de arquivo diferente que ele tem o header, que é justamente para identificar o que ele é, sacou? Para que o programa saiba como ler ele dali para frente. E aí tem várias coisas, como eu falei, esse cara aqui, esse sample, ele tem esse entry point address, mas na verdade ele é só, é meio louco, mas é basicamente o entry point para quando alguém chamar ele e tudo mais. Então, ele não é um executable porque a gente viu que ele não é executable. Eu só tô falando isso, desculpa, porque eu usei o termo entry point antes. Mas vocês podem ver que toda a informação que o file trouxe, o readelf também consegue trazer com mais detalhes pra gente. O Magic Bytes foi aquilo que eu comentei, que são os comecinhos ali que identificam. Esses Magic Bytes, se vocês olharem numa tabela ASCII, escrevem justamente a palavra elf. E tem um espaço depois, sacou? Então é literalmente a letra E, a letra L e a letra F. Tá vendo aqui, ó? 46, 4C, 45. Na verdade é o contrário, eu acho. Mas se vocês colocarem. Vocês podem fazer esse comando que eu vou rodar agora, vocês podem fazer no Linux de vocês também. Man ASCII, é o manual da tabela ASCII. Se vocês procurarem por aqui, deixa eu ver se eu acho, ó. 45 é o caractere E, tá vendo? 46 é o caractere F. E qual que era o outro? 4C, né? 4C, aqui, 4C é o L, sacou? Então é 45, 4C, 46. ELF, ELF. É isso que ele escreve. Era mais fácil colocar isso como Magic Bytes do arquivo ELF, sacou? Por isso que é isso, é a parada lógica. Mas só pra gente não perder mais tempo, eu vou pular esse step do readelf, peço desculpas, mas é só pra gente entrar na parada que é o mestre do show aqui. Para deixar claro, se você pretende trabalhar na área, se você curtiu para trabalhar na área, você talvez não use, eu espero que você entre em contato com outras ferramentas, mas o que a gente vai usar aqui hoje é um cara chamado G-Hydra, sei lá. É uma ferramenta que é engraçado porque ela foi feita pela NSA, então eu sempre recomendo você baixar o código-fonte dela e passar pelo trabalho de compilá-la na sua máquina só pela garantia, porque, né, vem da NSA, vocês sabem, os Estados Unidos já quer espionar a gente em tudo, vocês estão dando chance pra eles, sabe? Então deixa eu encontrar meu Gizro aqui, que eu não lembro onde ele tá. Eu acho que tá nessa pastinha aqui. Boa, tá aqui. Então, esse cara aqui, ele imagina que ele é uma IDE de engenharia reversa. Eu vou abrir ele porque é mais fácil eu explicar enquanto ele está aberto. Só para deixar a explicação, eu já importei os binários aqui dentro porque demora um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês como é o processo anyway, era só para a gente não perder tempo. Mas assim que vocês abrirem o Ghidra pela primeira vez, vocês vão ver isso aqui. Vocês podem ver que aqui eu já tenho uma pastinha, sacou? Mas vocês vão estar com isso vazio, vocês só tem que dar um Ctrl N para começar um projeto. Ele define como projeto porque isso aqui também pode ser usado como uma ferramenta colaborativa de engenharia reversa. Você consegue subir o GHydra Server numa máquina que é um servidor da sua empresa e só conectar o seu GHydra nele e todo mundo trabalhar junto em cima de um malware. Isso é importante saber porque pode ser que seja a realidade da empresa que você vai trabalhar. A outra ferramenta competidora, que é a mais famosa e assim é um monstro também, é o AIDA. AIDA em homenagem a Ada Lovelace, né? Eu acho, mas eu não tenho certeza. Chama AIDA pelo menos. E tem o AIDA Pro, só que ele é pago e consideravelmente bem pago. O GHydra é free, mas tem esse detalhe que eu comentei que é da NSA. Assim que você criar um projeto, você vai dar aqui um new project, não vai ter nada, você não vai poder fazer nada ainda. Vocês podem ver que não tem nada aqui na tela. Vocês vão ter que fazer uma coisa chamada import file. Vocês podem ver aqui, ó, import file. Se vocês apertarem a letra I, eu não sei se está dando para ver que está muito pequenininho. Eu não sei, eu não consigo dar zoom, foi mal. Mas quando você clica no import file, ele vai abrir um bagulhinho para você escolher, é muito estilo Windows. Aqui eu vou escolher, eu vou voltar lá na pasta que a gente estava, só para vocês não se perderem. Eu não lembro a pasta que a gente estava, na real. Tá, tem projects, perdão. É uma loucura, cara. Tem muita coisa aqui, velho. Projects, beleza. A gente tá aqui. Então eu vou pegar aquele sample pra gente, sacou? Quando você der um import, vocês vão ver que vai aparecer aqui. Eu vou cancelar no meio, mas é só pra mostrar pra vocês. Lembra que a gente já viu várias vezes que tem vários programas que identificaram isso já como um ELF. Mas o GHydra já trouxe uma informação extra pra gente que, ó, ele foi compilado usando GCC. Aí você fala, pô, Igor, sabe que foi compilado, ele não foi escrito em Go? Como é que ele foi compilado por um compilador de C? O Go é meio que o C, ele usa essa parada, só pra gente não entrar muito em questão. É importante você saber, porque se você encontrar um cara chamado Clang, ou Clang, como a galera fala em inglês, você vai ter um pouco mais de problema, ele é um pouco mais parrudo pra... Eu acho ele melhor.
mas como visão de programador, mas pra gente, como engenheiro reverso, é um inferno, porque ele protege muito bem. Só que vocês podem ver que o G-Hydra já identificou que é um elf, já identificou compilado com Little, tudo isso. A gente vai aqui, a gente quer importar isso. Na hora que ele importar, ele vai fazer essa animaçãozinha. E essa primeira informação que ele vai trazer para vocês é bastante legal vocês darem uma olhada. Por quê? Porque aqui ele vai trazer para vocês meio que um resumão do arquivo. Então, ó, o compilador que ele encontrou foi um GCC, tá vendo? O engine, eu não sei se dá para ver direito, mas o engine, ele falou que é Little também. Olha que da hora, ele conseguiu pegar a data que isso foi criado. Então ele tá falando que foi criado dia 20, foi hoje, foi hoje mesmo. Às 19h44, que significa que ele provavelmente ele pegou errado essa parada aqui, mas não tem problema, acontece. Aqui está falando quais são lembra que eu comentei dos shared objects? Aqui ele está falando quais são as shared objects que esse arquivo precisa. Vocês podem ver que está aqui o que eu comentei, que é o libc, tá esse libdl e esse libpthread. São bem comuns encontrar essas paradas. Isso aqui é basicamente o pré-requisito para qualquer binário funcionar no Linux, que é basicamente a biblioteca padrão do C++, do C, desculpa, a biblioteca para você carregar objetos de shared objects. Isso aqui é tipo, imagina que é a maneira como você carrega essas bibliotecas é usando essa biblioteca, saca? É meio loucura, mas é isso. E a libpthread é justamente para abrir threads, o próprio nome diz. E é isso aqui embaixo, ele tá falando que ele não encontrou, então tipo, ele não vai conseguir decompilar direito esses pedaços, mas não tem problema porque a gente conhece esses caras aqui, qualquer coisa a gente trabalha em cima deles. Eu vou dar um ok, e aí eu vou voltar pro outro cara. Eu chamei ele, quando eu tava desenvolvendo, eu chamei ele de Red Pill. Antes de você sair colocando no Google, existe um malware, e ele é um senhor malware, que chama Pílula Vermelha, em homenagem ao Matrix, mas ele é um malware muito mais complexo do que esse que a gente está mexendo. Ele é um malware que ele infectava a máquina e transformava. Tipo assim, imagina que sua máquina está rodando sem virtualização, que você não está rodando uma VM. Ele transformava o seu sistema operacional padrão em uma VM, enquanto o malware virava o sistema operacional que estava interagindo com o hardware. Então era, entre aspas, praticamente impossível de detectar ele, e por isso que ele chamava Pílula Vermelha, que é a alusão ao Matrix, blá blá blá. Esse não é o cara, eu só chamei assim porque eu tava completamente sem criatividade, peço desculpas, peço perdão pelo vacilo, mas esse cara aqui, eu só tô puxando ele que eu já vou explicar para vocês. Depois que você importou, vocês podem ver que eu continuo na mesma tela. Aqui você tem duas ferramentas, a mais importante pra gente é esse cara, chama Code Browser, tá vendo? É um dragãozinho. Então eu selecionei o arquivo que eu quero abrir, de novo, eu tô abrindo esse porque eu não quero passar por todo o processo que eu vou mostrar para vocês, demora um pouquinho. Eu vou clicar aqui, Code Browser. Ele vai abrir, ele demora um pouquinho para abrir, mas não tem problema. É que isso aqui é escrito em Java, né, gente? E aí, beleza. Tem um monte de informação na tela, a gente já vai passar por quase tudo que tem aqui, mas antes disso eu vou só abrir um dos arquivos, porque eu acabei de importar eles, agora eu vou abrir eles. Então eu vou abrir aqui o Red Pill. Beleza? Ele vai demorar um pouquinho para carregar as paradas e agora ele carregou informações na tela. Para situacionar vocês, o que a gente está vendo aqui é uma ideia de engenharia reversa. Então a ideia dela é trazer o máximo de informação possível para a gente que a gente não ficar rodando aqueles comandos, igual vocês viram a gente rodando ali, para trazer essas informações. Igor, posso ir direto para o Ghidra sem passar tempo, eu jogo no Ghidra? Pode, mas lembra que eu acabei de passar no PDF. Pode ser que o cara tá esperando que você abra no Ghidra e saiba que tem um bug no Ghidra que ele consegue explorar e blá blá blá, e aí ele coloca esse exploit, né, esse código malicioso dentro do Elf, para justamente você abrir no Ghidra, você ser exploitado e o cara não só máquina. Então, sempre é importante ser com cuidado. Muito difícil, mas é sempre importante ter. Deu uma cortada aí, Opa. cara. Onde é que eu parei? É importante. Repete aí da parte do. Tipo, é importante a gente não abrir direto no Você pode abrir direto no G-Hydra, não tem nada que vai te impedir, mas é importante lembrar o que eu acabei de mostrar para vocês do PDF e do zip. O cara pode ter colocado lá dentro um exploit super sinistro que vai ownar você, ou seja, vai tomar controle da sua máquina através do G-Hydra, porque todo o código está vulnerável a bugs em algum estágio da vida dele, sacou? Então é bem importante você ir com calma. Não tô falando que você precisa ficar paranoico, eu só tô falando que você tem que lembrar que existe essa possibilidade. Você não vai baixar a guarda. Mas só para explicar o que a gente tá vendo aqui. No meio, a gente está vendo o que a gente chama de o Raw Assembly. Então, se vocês olharem aqui, talvez vocês já tenham visto Assembly na faculdade, talvez, ou só visto Assembly. Isso aqui são todas as informações que ele foi tirando do binário. Vocês podem ver que tem coisa que ele não conseguiu identificar. Provavelmente isso aqui era só dado que ele está tentando interpretar como código. Mas aqui é um overview do que você está vendo. Se você olhar, ele está literalmente partindo do byte zero do arquivo. Então, que a primeira coisa que ele encontrou, dá uma olhada aqui, lembra que eu expliquei lá, o 454C46?
são os primeiros bytes do arquivo. Então ele já está mostrando, olha, isso aqui que eu encontrei é elf. Esse ds aqui é um comando em assembly para você colocar direto o dado, entre aspas, hard-coded, sacou? Mas para continuar o tour, esse meio aqui, quando você tiver mais experiência com assembly, vai ser onde você mais vai ficar. Por enquanto, a gente vai olhar em volta. Qual que é o ponto importante? Esse cara aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que o read elf lá ajuda a gente a ver os setorizinhos do elf? Esse cara aqui é justamente isso. Ele está te mostrando cada um dos setores que tem dentro de um arquivo elf, tá vendo? Então ele está mostrando, olha, tem esse arquivo aqui que eu não faço ideia do que é, tem esse arquivo aqui, esse pedaço aqui que eu não faço ideia do que é, tem esse pedaço aqui que é, falando eu não faço ideia do que é, tipo, ele não sabe como interpretar essa parada, mas ele está falando que o setor está lá. Então, por exemplo, esse setor aqui de Dynamic é justamente onde ele realoca as paradas que eu comentei do Shared Objects e tudo mais. Então tá tudo aqui. Ele listou pra gente como se a gente tivesse dado um readelf "-a" lá fora no terminal. Ele listou aqui pra gente. Aqui embaixo, ele tem o que a gente chama de Symbol Tree. Aqui provavelmente é onde vai estar a informação mais importante. Lembra que eu expliquei que você retira a informação lá do dwarf e quando ele é stripped você tem pouca informação? Tem algumas coisas que ainda ficam para trás, principalmente coisas relacionadas à biblioteca de C. Tudo que está em C, como a lib é compartilhada do sistema operacional, o mesmo binário estando stripped, a sua libc que está na sua máquina não está stripped. Então o usuário consegue encontrar essas funçõezinhas lá dentro, sacou? E consegue tentar meio que adivinhar também. Ele dá um guess ali, por isso que ele é uma ferramenta bem legal. Mas, aí é aqui que mora, por que eu escolhi Go para mostrar para vocês essa parada toda e tudo mais? Porque não só, de novo, é uma tendência da galera que escreve malware, mas principalmente porque ele tem um gotcha gigante, que, tipo, eu não sei por que a galera ainda não trabalhou em volta disso. Eu sei, na verdade, mais ou menos por quê, mas deixa isso em off. O Go, ele também usa uma outro tipo de informação para debug e essas paradas. Eu vou abrir um que eu sei que vai rodar rápido. De novo, é só por conta do tempo, foi mal. Esse outro cara aqui é um outro binário mais simples que eu fiz. Tô abrindo ele aqui, vocês viram que é o mesmo procedimento, eu só cliquei para abrir. Ele abriu uma abinha extra aqui, tá vendo? Head Server. E qual que é o detalhe? Se vocês estiverem navegando por aqui e encontrarem essa... Eu não sei se dá pra ver, eu acho que tá muito, muito pequeno. Mas se encontrarem essa seção no Elf, é jackpot. É tipo, bingo, acabou. Porque esse cara aqui é a informação de debug que o Go usa. O que significa que por mais que o cara tenha tirado o dwarf, que é o beabá, digamos assim, do desenvolvimento de malware, ele não tirou a que é específica do Go, o que significa que a gente ainda assim vai ter as mesmas informações. Então é muito legal. Foi por isso que eu queria mostrar para vocês, porque tudo vai depender do que vocês vão estar trabalhando. E por que eu quis mostrar isso também? Porque o Ghidra tem uma série de recursos online para você baixar scripts em Python para te ajudar em engenharia reversa. É bem útil. Esses aqui que estão aqui são 100% que já vem com ele. Eu só baixei um extra, que é esse cara aqui, Go Renamer, tá vendo? É de um cara que faz vídeo no YouTube que chama de Hydra Ninja, é um gringo. Tá compartilhando no GitHub, eu posso compartilhar o link com vocês, mas eu vou rodar ele só para vocês, ele já tá executado, tá? De novo, é só para mostrar para vocês, mas eu vou executar ele e aqui embaixo vocês vão ver, ó, ele tá running, tá vendo? O que ele vai fazer é entrar naquela estrutura e sair renomeando as paradinhas direitinho para mim. E vocês podem ver que aqui já começou a printar coisas legais, ó. Em vez de ele ficar chamando de nomes estranhos, ele já falou, olha, net.onlyValueContext, tá vendo? Ele já começou a trazer nomes que fazem sentido para seres humanos, não esses nomes bizarros que o compilador ia deixar para trás. Depois que eu rodei esse script, significa que o binário ele já está preparado para a gente começar a dar uma olhada. O Red Pill lá, que é o que a gente está trabalhando de verdade, eu já fiz, por isso que então vou só fechar o Red Server lá, voltando para o nosso sample. Eu vou abrir aqui, dentro da Symbol Tree, a tabelinha de functions. As funções são literalmente tudo que o Ghidra achou que é uma function dentro desse binário, sacou? Então ele olhou e falou, parece ser uma rotina, parece ser uma função. Vou catalogar. Aqui vai ter muito positivo, pode ter um monte de falso positivo. Ele pode estar falando no meio do dado, é uma função. Acontece, infelizmente, é algo que a gente tem que ir trabalhando. Mas por que é importante você olhar aqui? Porque você está tentando procurar qual que é a entrada, sacou? Qual que é o primeiro ponto. E aqui, ó, tem esse símbolozinho maroto que chama entry, que é justamente isso, é o ponto de entrada. E aí aqui, eu estou usando isso para mostrar para vocês o lado direito, que é o que cospe do decompilador. O que é um decompilador? O compilador pega o texto, que é o código do desenvolvedor, e transforma ele em instrução de máquina e cria essas instruções de máquina, os bytes, né, que representam ela, no formatinho direitinho para que ele vire um executável. Então são dois trabalhos dele. Um decompilador faz o caminho inverso. Ele pega um ELF, que é o bagulho já empacotadinho, e transforma de volta para... Pega só as instruções de máquina e tenta mais ou menos traduzir aquilo para um código. Ele usa C. Na teoria, dá para você ir para outras linguagens, mas eu já comentei antes e comento de novo.
os decompiladores só param no C porque é mais simples, é mais confiável você fazer por aqui, porque cada linguagem que você coloca de intermediário fica mais difícil. Então, de você ir de linguagem de máquina para C, depois de C para Python, esse caminho de linguagem de máquina para C já vai ter um monte de erro, já vai ter um monte de coisa que não faz sentido. Do C para o Python vai ficar pior ainda, sacou? Vai ficar muito complexo, por isso que eles param aqui, que é o mínimo possível, e aí dali você tem que ir trabalhando. Aqui que entra o conhecimento útil, se você já trabalhou com desenvolvimento, aqui entra o conhecimento muito útil. Você não necessariamente precisa desse conhecimento, mas seria muito legal você estudar, não estudar assembly, tipo, nossa, quanto mais você souber de assembly, mais fácil vai ficar. Mas você também não precisa cair, tipo, nossa, vou fazer um curso full de assembly, sacou? Vai com calma também, às vezes você só ir tirando suas dúvidas e perguntando para o Google ou para outras pessoas, as dúvidas que você for tendo ao longo do caminho, você também consegue ir aprendendo. Mas voltando aqui ao nosso carinha, vocês podem ver que ele tem um entry point, só que esse entry point não falou muita coisa pra gente, ele só chama esse cara abort. O que é um problema, porque se a gente lembrar, quer dizer, o que não é um problema, porque a gente já sabe que esse cara não é executável, a gente já sabe que o entry point dele não vai fazer nada, porque ele é compartilhado, sacou? A ideia é que um outro programa importe ele. E aí, se você continuar olhando aqui, você vai encontrar um monte de função que ele está rodando, mas ele tem duas aqui que vão chamar atenção e, acredite, vão chamar atenção, que é o accept e o bind. Por que essas funções chamam atenção? Porque essas funções, eu acabei de citar o bind agora há pouco como um exemplo de uma função que não está reescrita em Python, porque ela já está implementada em C. E isso é muito bizarro, porque você pensa, por que esse malware está tentando reescrever a função bind? Pode ser duas coisas. Ele pode estar ou tentando reescrever a função bind para fazer uma implementação super sinistra e impedir detecção, ou, como a gente já sabe que ele é um shared object, ele pode estar tentando um método de persistência. Então, se a gente parar para pensar, o que o malware quer fazer? Assim como qualquer vírus, ele quer fazer três coisas. Ele quer te infectar, ele quer ficar seguro dentro de você e depois ele quer se espalhar, sacou? Então, se você pensar nesses três steps como um vírus de ser humano, talvez fique mais claro você imaginar. Ele quer te infectar, depois que ele estiver dentro de você, ele quer se instalar para que o seu sistema imunológico não consiga cuspir ele para fora, e depois disso ele ainda usa seu corpo para se espalhar. Um malware se comporta exatamente do mesmo jeito. Então, tem o primeiro passo, que geralmente você vai ver em literatura, principalmente em inglês, chamando de loader, que é justamente o cara que vai carregar o malware dentro do seu computador. Aí que vem a criatividade da galera. Pode ser um shell script, pode ser um PDF, pode ser um documento de Excel com macro habilitado em Visual Basic. Tem um monte de loader. E por que é preocupante? Por que a gente não foca tanto em fazer engenharia reversa em loader? Porque loaders não são só simples de codar, o que significa que os desenvolvedores podem simplesmente trocar o loader, sacou? Tipo assim, nossa, o loader foi detectado, joga fora, faz outro. Então é muito difícil você ficar correndo atrás disso, porque é muito para os atacantes colocarem outro loader para funcionar. E, um que é agravante, infelizmente acontece, tem um monte de loader que você consegue ou pegar open source no GitHub ou comprar no mercado negro, com Bitcoin, qualquer coisa. Então você compra só o programa já prontinho, sacou? Então, cara, você ir atrás de loader é sempre importante se você encontrar um novo, você tentar documentar o que ele faz, porque é conhecimento para a comunidade de engenharia reversa como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é meio que correr atrás do rabo, saca? É tipo uma parada que, cara, vai mudar tanto que não vale muito a pena, por isso que a galera foca no estágio do meio, que é o implante. E esse estágio do meio é justamente como é que ele vai tentar se infiltrar, o que ele está tentando fazer na sua máquina. Aqui vai vir um pouco da experiência, e se você já leu muita coisa sobre programação, você vai lembrar. Mas quando você tem esse tipo de função e o seu binário exporta ela, você pode substituir a libc. Lembra que eu mostrei para vocês que o binário chama libc.so? O que eu tenho de teoria é que talvez esse malware ele esteja tentando substituir a libc. E você vai falar, pô, é fácil falar, é uma teoria, blá blá blá. Em análise de malware, em engenharia reversa, isso é algo que vocês vão ter que se encontrar fazendo. Vocês vão chegar no momento que não tem mais dado para puxar do arquivo, sacou? Você vai ter que começar a fazer algum tipo de... Você vai ter que assumir alguma coisa. Você vai ter que falar, beleza, assumindo que isso aqui é X coisa. E aí você começa a experimentar para tentar ver se o que você acha que é verdade é realmente o que o malware vai estar te dizendo. Por isso que a galera às vezes se refere à pesquisa de malware como algo científico, porque justamente é. Você vai ter que assumir uma coisa, tipo assim, sei lá, nesse caso, eu vou tentar assumir que ele é uma biblioteca compartilhada. Agora eu preciso testar que ele é uma biblioteca compartilhada. Se quebrar alguma coisa, se for um comportamento muito louco, pode ser que como é que fala isso? Eu fugi a palavra em português, desculpa. Minha assumption, né? Minha teoria tá errada.
mas eu só vou saber testando. E aí que começa os perigos, que é, aqui eu fui com análise estática. Quanto mais experiência você tiver, mais longe você vai ir nessa etapa. Mas se você não conseguir ir muito longe, também não fica se remoendo. Como eu falei, a experiência, você vai aos poucos. Pô, você vai olhar no malware, depois alguém vai falar pra você, não, isso aqui era tal coisa, você, opa, não, então se eu ver isso aqui, era tal coisa. Você começa a fazer essas ligações. Isso é realmente com experiência e com estudo de assembly. Como eu falei, não é requerido, mas se tiver essa parte, você vai mais longe. Agora a gente vai para outra parte. Por que eu vou executar esse cara numa sandbox? Simplesmente porque, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas tem muitas sandbox por aí, elas têm excelentes documentações. Aqui eu usar com vocês aqui hoje chama Killing. É um projeto muito da hora, que foi inclusive apresentado há pouco tempo na B-Sides, eu acho, ou em alguma conferência que está rolando online. E ele é justamente um framework para emular binários, independente da plataforma. Então ele funciona em Mac, Windows e Linux. Só que dessas plataformas ele consegue emular qualquer uma das outras. Então, por exemplo, aqui eu estou executando ele no Linux, só que eu posso executar um exe, vai executar dentro da sandbox dele. Ah, você não acabou de falar que é perigoso? É perigoso, justamente. Por ser uma parada nova, você tem que tomar cuidado, mas eu gostei bastante do projeto. Eu acho que quanto mais pessoas usarem em ambientes controlados, tipo uma máquina que não está conectada na internet da sua empresa, uma máquina que você sabe que se você precisar, você aperta o botãozão, troca o HD, se causar algum dano muito sinistro, você pode voltar, que é o que geralmente a gente chama de máquina de laboratório, saca? Se você rodar esse tipo de coisa aqui, eu recomendo você tentar usar o Killing, porque conforme ele for evoluindo, ele vai ser uma parada muito legal, muito mais da hora de usar. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que eu testaria a minha teoria. Eu vou passar aqui para a direita, é onde está o código. Eu vou passar mais, eu vou ficar aqui, na real. Então eu vou criar só uma pastinha aqui para chamar de lab, só para não ficar no onde estou lá. Então beleza, não tem nada aqui, certo? Eu vou copiar meu sample, só para ficar mais fácil eu copiar o sample que está aqui fora, que é a mesma coisa, tá? Então o redpill.so, mesmo que o nosso sample.elf. Como é que eu sei? Deixa eu dar um zoom de novo, desculpa. md5sum redpill.so. Tá vendo aqui? Esse cara, eu vou copiar, beleza? Guardar ele aqui. Vou voltar aqui no nosso cara, de novo, md5sum sample.elf. Se você olhar o finalzinho, você vai ver que é bem parecido, mas se você olhar aqui, ó, CF05AC3059C1, vocês estão vendo que é a mesma coisa. É literalmente o mesmo arquivo, só que eu só mudei de nome para jogar lá. Então, beleza, a gente sabe que a gente tem aqui uma teoria que é que ele é um shared object. Como é que eu testo? Se você procurar qualquer coisa sobre malwares que usam esse tipo de persistência, você vai cair em literatura que é um pouquinho mais antiga, porque, como eu falei, era uma tendência, isso aqui era moda, porque é muito, muito fácil de fazer, e a persistência dele é muito difícil de detectar. Justamente porque se você não souber que ele tá lá, vai ser muito difícil você ir procurar por ele, sacou? Mas agora eu tô usando ele de exemplo justamente porque, como ele é difícil de achar, se um dia vocês encontrarem, mano, vocês vão estar fazendo um bem inacreditável para sua empresa, porque talvez nem uns NextGen malware consiga pegar esse tipo de coisa. Esse idiota que eu fiz aqui com accept e o bind, que são funções muito comuns, vai funcionar. Mas se vocês souberem onde olhar, vocês conseguem encontrar o restante. Tiger, falou pra caralho. Como é que faz? O que a gente vai fazer aqui é usar uma flag especial, chama LD Preload. O que acontece? Lembra que eu expliquei? O ELF é um sistema, um arquivo, um formato de arquivo e tudo mais? Ele tem um cara que ajuda, junto com um cara chamado Loader, tem um cara que tem o linker. Esses dois caras, eles trabalham juntos para ler um arquivo ELF e transformar ele num processo do Linux, sacou? Por que isso é importante? Porque junto com esses caras, você vai ver termos que vão vir com eles. Então, se vocês olharem dynamically linked, igual estava antes, agora vocês já sabem que é porque ele está falando que o link vai ter que trabalhar com aquilo lá na hora que você executar, porque ele é de maneira dinâmica, sacou? Se você ver qualquer coisa com prefixo LD, ele está se referindo ao loader. E se vocês olharem, eu estou falando, olha, loader, antes de você carregar qualquer coisa, carrega isso aqui para mim. O quê? O redpill.so, que é um shared object. Por que isso é importante? Porque uma das características do loader é eu vou tentar carregar todas as bibliotecas que o binário está pedindo para mim. Só que se eu mandar ele carregar uma primeiro, ele vai checar as que estão lá para ele não fazer trabalho dobrado. E aí o que vai acontecer? Na hora, eu vou executar aqui, acho que vocês vão achar engraçado, mas eu vou executar aqui o programa em Python justamente. E eu vou chamar aquele scriptzinho pronto dele. Então, só para executar sem o malware, esse cara aqui vai subir para a gente um servidor HTTP normal na porta 8080, tá vendo? Beleza. Agora eu vou executar ele com o malware. Preload. Eu acho que tá escrito certo, eu posso ter errado a sintaxe aqui, tá? Peço desculpas. Não, eu acertei. Cara, não mudou nada. É aí que mora, é aí que é a maluquice. Porque o que aconteceu aqui? Na hora que o loader do Linux foi carregar o binário do Python para criar um processo para de fato executar o código, ele encontrou essa diretiva que eu passei para ele. Eu falei, olha, carrega primeiro esse cara.
Eu falei, beleza, eu vou carregar. É um shared object, é um elf, então tá válido. É um shared object, então tá válido. A gente já tinha visto isso. Isso aqui não era a minha teoria. A minha teoria é que ele tá tentando fazer isso. Beleza. Na hora que ele começa a importar as coisas que o binário do Python está pedindo para ele importar, ele vai olhar lá na libc e vai ter duas funções, que é o accept e o bind, que ele vai olhar e falar, eu já tenho isso. Tá aqui, ó, já tá mapeado, saca? Para que eu vou puxar de novo? Deixa isso para lá. E aí ele vai puxar o do malware, sacou? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês o código em Go. É que eu não queria mostrar o código para vocês verem 100% no binário ali o que está acontecendo. Mas isso é o que a gente chama de hook. Vocês já devem ter ouvido falar talvez essa palavra, ele hooka tal função. É justamente isso. Você coloca, antes de executar a função original, um trechinho de código que é o seu trecho malicioso. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que o programa vai tentar executar aquela função, executar a primeira função do malware, o malware vai fazer o que ele tem que fazer e vai chamar a função original. Então, para o programa, nada muda. Tá vendo aqui? Ele continua do mesmo jeito. Só que, se eu vir aqui, eu vou voltar lá para minha pasta onde está o código-fonte desse malware. Se eu vir até aqui, vocês lembram aquele outro binário que eu mostrei para vocês, que é o head server? E se eu rodar esse cara aqui, nesse cara aqui, obviamente, porque é live dele em 2020, é tipo maluquice, mas ele ainda tá dando connection refused. Deixa eu só ver se eu escrevi LD preload certo. Ele não vai passar para mim, né? Não, beleza. Onde é que eu posso ter? Cara, live demo. Peço desculpas, pessoal, rapidão. Deixa eu... Só deixa eu encontrar a parada aqui que eu realmente... Aqui, LD tem um dash, tá vendo? Eu escrevi errado, peço desculpas. Então é LD, preload, agora sim. Como vocês podem ver, o que eu passei aqui foi tipo só uma diretiva, só que como ele não entendeu a diretiva, ele simplesmente ignorou, sacou? Então, até voltar aqui. Eu poderia ter rodado aqui, né? Não, tem que ser ali mesmo. Redpill.so e aí "-m http.server". Então, beleza. Agora, executando, vocês podem ver que mesmo eu passando a diretiva certa, o funcionamento do malware o funcionamento do binário foi o mesmo. Então, se isso aqui fosse sua aplicação web, se você não estivesse procurando por isso, você nunca ia ter alguma coisa aqui. Aí que eu executo, por favor, funciona, pra, né? Boa. Tá vendo aqui que ele tá listening? É porque eu codei essa shell, desculpa, foi muito hard, foi muito loucura. O servidor aqui tá funcionando normal. Se eu pegar um outro terminal e dar um curl em localhost, isso aqui é para basicamente fazer uma requisição HTTP, né? Então, curl 80, não, eu coloquei na 8000, desculpa, 8000, ele vai trazer pra gente uma página, tá vendo aqui? Ele tá ilustrando. Isso aqui foi o Python que me respondeu. Deixa eu ver se ele logou aqui. Ó, ele logou, tá vendo? Fiz uma request, deu um get, ele tá funcionando normal. Só que, por trás disso, olha o que ele tá rodando pra gente. Uma shell. Então, o malware, ele tá rodando uma shell lá dentro, que tá rodando por baixo do processo, sacou? Por que você chegou nessa conclusão? Você teria que fazer um pouco mais de debug, aqui infelizmente foi acabando o tempo, mas eu acho que deu para passar a ideia de que eu assumi uma coisa, falei, olha, eu acho que ele está fazendo isso porque eu já li muitas vezes sobre esse tipo de persistência, por isso que é importante vocês sempre estarem de olho na internet. Quando falam, por exemplo, recentemente, inclusive o grande mestre sagrado Mercês, o Fernando Mercedes, né, que é um analista muito animal brasileiro, ele fez uma análise do malware que rolou no STJ. Por que é importante você, como analista, ver esse tipo de coisa? Porque, por mais que você não tenha trabalhado e quebrado ali o quebra-cabeça do malware, você vai pegar a experiência, parte pelo menos da experiência que o cara teve fazendo aquilo. E você vai ficar de olho nas técnicas que ele tentou usar. E aí, na próxima vez que você for assumir alguma coisa, você vai falar, aquele malware, ele tentou fazer tal coisa. Será que esse cara não tá fazendo a mesma coisa? Porque se tem uma coisa que desenvolvedores de malware são preguiçosos. Porque eles só querem fazer dinheiro com esse tipo de coisa, essa coisa, não querem fazer super programas. Então é muito mais fácil, como eu fiz aqui, copiar uma técnica já existente do que você tentar desenvolver uma técnica. É por isso que quando a galera fala de vez em quando de APTs, é tão assustador, é tão perigoso. Porque os APTs desenvolvem técnicas e o resto da galera copia, sacou? Então é muito perigoso. Eu espero que, eu não sei, eu acho que a gente vai ter o tempo agora do painel para vocês tirarem umas dúvidas. Peço desculpa de não ter conseguido mostrar tudo, por conta do tempo e tal, mas espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Não, cara, sensacional. Aí vocês podem ver que, desculpa aí, Shelter, só para mostrar, vocês podem ver que o servidor continua funcionando normal, mesmo com a minha shell rodando ali, tipo, sei lá, dá um cat em proc/net/tcp, né, para mostrar, proc/net TCP, para listar todas as conexões TCP da máquina. Imagina que eu tivesse isso aqui, obviamente, pela internet. Vocês podem ver que o servidor continua executando tranquilaço, normalzinho. Ele nunca vai desconfiar de nada, porque, lembra, o malware, ele tá chamando a função original. Então ele não tá quebrando o binário, ele só tá também executando o código dele, sacou? Mas é isso, mano. Isso acaba sendo indetectável também, né? Então, mas é por isso mesmo que eu queria usar esse exemplo. Era porque se você sabe que esse tipo de coisa existe, talvez você olhe, sacou?
Então você vai olhar e falar, deixa eu só ver se esse binário tá rodando do jeito certo mesmo, tá ligado? Você vai começar a ver esse tipo de coisa. Então, eu quis usar esse exemplo justamente porque é um dos exemplos mais difíceis de detectar, mas se você sabe onde você tá olhando, ele detecta, você vê na hora, sabe? Se você, infelizmente não deu tempo de mostrar, mas se você plugar o GDB nesse processo do Python que eu mostrei para vocês, ele vai estar mostrando lá que ele importou o redpill.so. Aí você vai olhar e fala, ué, o que é esse shared obj aqui, tá ligado? Tipo, tá, sei lá, tá escrito, tipo, é óbvio que eles vão tentar usar nomes que fazem sentido, sei lá, tipo, netstat.so, qualquer nome que te deixe com medo. Mas se você vê que tá estranho, você pode olhar esses shared objects e talvez você encontre os caras lá. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E vai muito, diversos pontos você acaba puxando tanto skill do analista de malware, né, nessa visão de feeling dele prejulgar as coisas, quanto da visão de um desenvolvedor de malware, onde ele tem que tomar todo um cuidado caso ele não queira ser detectado. Sim, até para explicar, eu escrevi esse malware que a gente usou e tal. Cara, você não faz um curso para escrever malware, porque, pô, você tá escrevendo um código que vai machucar a vida e as empresas de outras pessoas. Só que a experiência que você vai ganhando com o tempo de analisar, você vai entendendo como que o cara faz a técnica. E aí depois, como eu tenho experiência de desenvolvedor também, eu olhei e falei, não, peraí, dá para fazer esse tipo de coisa, sacou? Provavelmente você pode encontrar a mesma técnica realizada de maneira diferente em relação ao meu código. Porque é só uma técnica, mas é esse Boa. tipo de coisa justamente que você comentou. Você vai, sabe, você vai entendendo o outro lado e conforme você entende o outro lado, você também melhora de um outro. É bem maluco, assim. É uma É, relação meio yin yang. adquirir base primeiro. E falando em base, um cara que sempre bate na tecla de base é o Felipe Pires. Eu queria chamar ele aqui para o painel. Para quem não conhece essa figura, o Felipe ele é pesquisador e gerente de cybersecurity no Zup Security Labs, da Zup Innovation, e também é o gerente global de pesquisas na Hacker Security. Felipe, sobe aqui para conversar com a gente, por favor. Prazer Fala, tê-lo aqui de novo. moçada. Certinho? Show de bola, hein, O que Igão? você achou Parabéns, velho. que você Grande achou do mestre, muito Dreamweaver? obrigado. Sensacional, sensacional. Cara, eu acho que, na verdade, eu conversei, a gente trabalha, assim, digamos, perto, porque é a mesma empresa, né? Mas tem até um projeto que o Igor ajuda a tocar, que é o AuroSec, que é um negócio fantástico aí para a parte de open source, para a parte de segurança. E a gente tem conversado muito sobre tudo, né? Sobre como se constrói as coisas, né? E ele vem nesse conceito de construção, ele falou muito de desenvolvimento, né? Quanto mais a gente aproxima o time de desenvolvimento de segurança, mais claro fica exatamente o que ele falou. Se eu sei exatamente onde eu tenho um espaço em branco, eu posso tentar utilizar algo, né? Eu posso justamente fazer o que ele fez, criar uma shell ou usar a técnica de hoocar algo, né? Então, esse é um dos segredos, né? Então, ele até falou, por exemplo, do ReadElf, né? ReadElf foi uma plataforma escrita por um gringo, e aí, se a gente olha para o mercado brasileiro, a gente vê que dentro do projeto PEV, que foi criado pelo Mercedes e mais outras pessoas, claro, do Brasil aqui, eles criaram o ReadPE, que é justamente para analisar binários do tipo PE, né? O Portable Executable, que ele falou, que é para plataformas Windows. Então, isso que é todas as coisas começam a fazer sentido, né? Ele falou sobre o Magic Number, né? Então, por exemplo, se vocês analisarem, dá para a gente fazer a manipulação do Magic Number para justamente induzir, né, o analista a pensar que uma extensão é uma coisa ou é outra coisa. Outro ponto interessante quando a gente fala de análise de malware, nesse conceito de engenharia reversa, ele falou das sessions, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um PE, tem uma sessão chamada RSRC, que é justamente a sessão onde tu vai ter a imagenzinha, o famoso ícone, né, do usuário, onde tu vai estar vendo essa informação lá dentro, ou visualizando isso na máquina do usuário. Então, quando muitas vezes a gente fala de malware polimórfico, isso pode acabar sendo usado para alterar o processo de polimorfismo do malware. Então, tem muita coisa legal que, de fato, a gente precisa construir esse conceito de base que a gente sempre fala, né? Então, desde o processo de entender como o file trabalha, que é aquilo que o Igor falou, né? Porque as coisas começam a literalmente fazer sentido. Ele falou muito, por exemplo, do share object, né? E do binário executável. Se vocês abrirem, por exemplo, a estrutura do arquivo ELF, que fica lá no elf.h, por exemplo, e analisarem, né, na posição 5, né, dessa estrutura, vocês vão ver que se ele for 01, ele é um se ele for 02, ele é um executável. Se ele for 1,
ele não é executável, né? Se ele for um 3, é um outro tipo, e tudo isso está na posição 5, exatamente deste binário, né? Nessa posição. Então tem a posição 6, 7, 8 e toda aquela estrutura que ele falou. Então, só que o grande detalhe, que é o que eu bato muito na tecla, é o quê? Não vou ler man. Eu não leio man nem para montar minha cama, eu vou ler man, entendeu? E aí que vem o desafio, porque todos os gatilhos, né, e as dicas estão ali, e tudo começa a fazer sentido quando tu começa a entender de fato essa base. Até assim, pra explicar, esse hook que eu mostrei pra vocês é só um tipo, tá? Então, se vocês curtiram essa parada, eu particularmente sou muito fã de hooks e tal, eu acho uma técnica legal. Esse é um dos maneiras de fazer hooks. Se vocês colocarem só, tipo, hook, hack, essas paradas, vai aparecer um monte de técnica diferente. Então, essa é uma das técnicas, tem várias outras. Mas realmente, assim, a, a estrutura que você tá falando, vocês poderiam ver. Se o cara quiser ir ao o quinto Elf e colocar, tipo, outro valor, o programa dele não vai executar de maneira correta? Não, mas o analista também não vai ver ele de maneira correta se ele não tiver entendendo o que está acontecendo ali, sabe? O manual, que é a parada que eu mostrei para vocês com a ASCII ali, eu esqueci de mostrar do Elf, peço até desculpa. Mas é que realmente eu tava correndo. Mas o manual, cara, aquilo ali ele não é um bagulho online. Isso tá literalmente, tipo, no momento que você instalou o kernel do Linux, ele também baixa uma seção gigantesca de documentação. E muitas das paradas mais da hora estão nessa documentação. Então, uma dica muito importante é vocês darem uma olhada, tipo, pô, às vezes você, por exemplo, tá com dúvida em algum binário, você pode dar um man espaço o nome do binário, que tem uma página de manual gigantesca para ele, saca? Tem do Git, a página de manual do Git me ensinou muito mais coisa do que ler aquele site do Git, sabe? Do Git o cara para de versionar código mesmo. É bem legal e é bem importante porque justamente todos os arquivos que vocês entrarem em contato, até tipo, não só os executáveis, mas os PDFs, tudo isso, eles podem estar carregando informação que para a gente faz algum sentido, mas ele tem que estar na estrutura certa e o programa tem que estar procurando por aquela estrutura para ele entender. Vocês viram o exemplo que eu usei. Se o programa procurar pela estrutura de PDF, naquele conjunto de baixo, chamei de py.pdf, ele ia encontrar um PDF válido. Como eu falei, ele provavelmente ia reclamar internamente que tem umas sujeiras no meio, mas não ia ter muita treta. Ao mesmo tempo que se você pega um outro programa que ia procurar por um zip, ele também ia encontrar. Então é bem perigoso porque o zip, inclusive, é uma das paradas que a galera mais usa para esse tipo de coisa, porque ele é um formato bem maleável, bem flexível e, cara, tem como você esconder arquivo da listagem do zip, que ele só unzipa se você fizer um comando especial. Tem várias coisas que você consegue fazer com ele justamente porque a especificação dele deixa ele fazer. Isso é tipo uma feature da parada, sabe? Isso é uma funcionalidade dele. É que se a gente não vai atrás de ler e entender, a gente não sabe que ela existe e aí ela passa a parecer magia, saca? Pô, legal. Isso é uma coisa que, se eu puder demonstrar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Por favor. Eu tinha mostrado antes tinha falado antes com o Gui sobre isso. Deixa eu só compartilhar minha tela. Estão vendo a minha tela aqui? Boa. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela aqui. Aumenta um isso pouco é uma sua coisa letra, Felipe. Beleza. Aqui, por exemplo, eu tenho toda a base de... Isso é uma database do próprio file que eu baixei, e a gente consegue ver justamente as strings ou qualquer arquivo que ele cria, né, no início. Isso que o Igor falou de poder entender ou achar que é um arquivo ou não é, né? Então, por exemplo, se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, vamos lá, se eu criar um arquivo do tipo roadsec aqui, né, vou criar um TXT, na verdade, escrever malware aqui mesmo, qualquer, vou salvar ele aqui, para validar se ele está funcionando. Beleza, se eu usar o file aqui, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, ele é um arquivo tipo texto, né? Agora, se eu copiar essa instrução, que é o magic number, do início do arquivo, né, e alterar ele aqui, a gente começa a fazer o processo de manipulação do arquivo, e olha que interessante, a gente está com o arquivo Node.js JavaScript aqui. E aí entra um outro ponto mais interessante que vai de encontro com aquilo que ele falou, tá? Se eu vim aqui de alterar essa outra string aqui, né, salvar ele e der um file de novo, a gente tem agora um Python script. Se a gente tem um Python script, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma alteraçãozinha básica nele aqui, né, vamos botar roadsec.py, vamos dar um chmod nele aqui, né, para executar ele, porque afinal ele é um Python, e vamos de fato chamar o Python para quê? Para executar o bichinho, né? Eu só estou criando aqui um negocinho, dá para a gente executar ele, certo? E quando vê a gente dá erro, porque de fato não é um malware, e não é um script, não é nada. Mas, quando a gente roda o file, a gente tem ele como um Python script. Então, a gente pode mexer justamente para construir, inclusive, o nosso próprio binário, né?
Então, por exemplo, eu posso mexer aqui, sei lá, e botar qualquer coisa. Não é qualquer coisa, obviamente que eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas, sei lá, eu vou dar um file no arquivo aqui e agora a gente tem o quê? Um documento em PDF. Então, esse é o segredo de tu entender o comando, né? O que tu está fazendo, entender a base de fato. Então, aqui eu comecei com texto e a gente foi mudando. Não, pode falar, pode falar. Deixa eu falar, a gente está mostrando aqui no Linux, mas é importante dizer que, como eu falei, isso aqui é esse padrão de você ter o iniciozinho que identifica o que é o arquivo, funciona em qualquer sistema operacional. O seu Mac, o seu Windows vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que, por exemplo, no Windows e no Mac, ele tenta esconder. Vocês viram que o meu XDG Open, ele meio que esconde qual que é o programa que eu tenho que chamar, ele tenta adivinhar. O Windows faz a mesma coisa, na hora que você dá um duplo clique, ele tenta olhar e falar, o que dá para ler isso aqui? Se você clicar e dar um abrir com, vocês sabem, você já deve ter feito isso antes, se der um abrir com qualquer outro programa, ele vai tentar ler. Porque, na verdade, toda essa parada é um conjunto de bytes. E se você colocar, manipular aquele início, igual o Felipe fez agora, e colocar no seu Windows e clicar 2 vezes, é capaz ele tentar abrir com PDF, sacou? É capaz ele tentar interpretar aquilo como PDF. Cara, isso é muito engraçado, porque a gente cai naquela, né? Eu sou fãzaço de Linux, então... quem nunca falou, né? Posso rodar XZ aqui que eu não pego vírus. Cara, é bem assim, eu posso ter um processo mascarado também, né? O cara pode ter colocado, assim, colocar só os Magic Bytes, se o cara, como a gente tá tentando passar essa base justamente para você tá consciente, sabe? Você não baixar a guarda quando você tá analisando malware, porque como a gente falou, malware é coisa séria, rapaziada. Qualquer lugar que você, inclusive, sabe, tipo, o Malware Bazaar, qualquer lugar que você for atrás de samples, os samples que você entrar em contato, eles são reais. Eles executam, eles infectam e eles vão tentar machucar sua máquina ou se espalhar. Então é sempre importante vocês estarem com a guarda alta, não pode assim sendo, nossa, cara, não tô sem para nada para fazer, tô com sono. Eu tenho essa política pessoal. Se eu tô com muito sono, eu não pego um sample novo para analisar, porque é ali que você comete um erro e o malware tá esperando o erro, sabe? Ele tá querendo que você cometa um erro. Inclusive a galera que é mais sinistra, como eu comentei, os APTs, esses caras que são muito outro nível assim de hacking, eles estão justamente pensando também, beleza, eu tô distribuindo esse malware para infectar a máquina, sei lá, Linux, mas o que vai acontecer quando um analista pegar ele? O que vai acontecer quando um honeypot, eu conheço bastante, inclusive, os caras olham esses honeypots mais famosos e falam, como é que eu trollo esse honeypot para ele pegar meu malware e não entender direito o que ele é e só jogar ele como fora, sacou? Então tudo isso é importante a gente lembrar que depende do programa que vai estar sendo lido. Então é importante a gente tentar sempre ficar, cara, vou ler o readelf, beleza, o readelf falou o file falou uma coisa, dá uma olhada no readelf, o Ghidra ajuda bastante justamente porque ele lê os bytes e te mostra, né? Ele vai te mostrar os bytes ali na sua tela, naquela partinha do meio que eu mostrei para vocês. Tem outras ferramentas que você pode usar, se você quiser usar no seu terminal do Linux mesmo, é só você escrever HEXDUMP, hexdump, e ele vai printar para você todo o binário, de fato. Assim, quando eu digo binário, imagina que é a representação hexadecimal dos bits, né, dos bytes que estão ali dentro. Então ele vai printar para você tudo aquilo ali e você pode sair caçando, sabe? Você vai olhar ali, como vocês viram, 45, 4C, 46. Isso é ASCII, sabe? Todo esse conjunto você pode interpretar como ASCII. É difícil falar que é ASCII, porque na verdade, né? Você pode interpretar esses bytes como ASCII e aí ele vai falar que aquilo era um E, mas pode ser outra coisa completamente diferente. Mas é justamente esse tipo de coisa que a gente estava tentando falar, justamente porque o cara muda os Magic Bytes ali na frente para um PE, você vai rodar o file, vai falar que é um PE, aí, não, tá de boas, e de repente, sei lá, você tenta rodar em qualquer sandbox que está preparada para segurar um malware de Windows, mas não sabe segurar um malware de Linux e você acabou de ser infectado, sabe? Ou se dá um ponto barra só para brincar e... Aí a gente tem dois pontos importantes que você citou aí. O primeiro é esse medo que a galera tem. Então, tipo, por exemplo, tenho vários amigos que querem mexer, mas eles citam a seguinte frase: cara, com malware não se brinca. Mas como a gente analisa um malware, como a gente pega um sample, tem um jeito mais seguro de fazer isso? Se eu abrir uma VM, eu já vou estar seguro? Tem algum macete para fazer isso da forma mais segura possível? Ou cara, aprendo base e eu vou ter que analisar ele escovando o bit mesmo e tomando os cuidados mesmo? Assim, a maneira mais, de entre aspas, segura é você não executá-lo.
Mas mesmo assim, a gente acabou de citar exemplos de que às vezes o de Hydra vai tentar abrir para ler o conteúdo dele, e se o cara tá sabendo que você vai abrir com o de Hydra ou quer atacar você que tá abrindo com o de Hydra, você ainda assim pode estar vulnerável. Então, a palavra de ordem é sempre você colocar camadas e camadas. Eu acho que a maioria das coisas em segurança é assim, mas é você colocar várias camadas. Então, por exemplo, vou analisar o malware, primeira coisa que você tem que pensar, o que acontece se ele sair, sabe? Qual que é o plano de contenção? Se você tiver numa máquina sentado no escritório da sua empresa, seu notebook provavelmente vai estar conectado na rede Wi-Fi. Você já está expondo todas as outras pessoas ali em volta de você que estão usando aquele Wi-Fi, é justamente isso. Tirando ainda, se você tem algum acesso na sua máquina, tipo chave SSH perdida, que dá acesso à máquina de produção, tudo isso são exposições que você tem que levar em consideração. Aí não, beleza, eu vou rodar numa VM, beleza, é a primeira camada. O problema é que a gente sabe que VM também é VMware ou qualquer outro VirtualBox também são software, eles também estão sujeitos a falha. Inclusive tem vários malwares que tentam explorar falhas nessas VMwares, nos VirtualBoxes para cair para baixo. Eu não li ainda tudo, porque eu não consegui parar para ver a parada do STJ, mas se eu não me engano, inclusive do STJ foi algo desse gênero. Foi o cara saindo de uma máquina virtualizada e caindo para a máquina real embaixo. E aí ele controla todo o restante. Beleza, eu coloquei no VM. Geralmente, que você está rodando dentro da VM, os malwares mais simples, digamos assim, eles não vão ter essa capacidade, porque é realmente difícil você executar de maneira, a palavra em inglês é reliable, não sei como traduzir isso, mas traduzir de maneira consistente num malware, um exploit tão complexo quanto esses de sair de VM, sabe? Então, se você não estiver analisando, se você estiver analisando um sample, que você já leu o relatório, já foi analisado antes, e você sabe que o comportamento dele é completamente diferenciado, tipo um malware de DDoS, que é bem, bem comum os caras distribuírem esse bagulho só para sair vendendo botnet, a chance dele tentar te escapar de uma VM é alta. Desculpa, é baixa. Mas ainda assim tem que ficar de alta guarda. Recomendação aí é, tipo, recomendação pessoal, nível paranoia. Aqui em casa eu tenho um modem separado, que não tá conectado no meu modem de internet, e se eu precisar, eu uso ele como rede entre máquinas, sacou? Se eu precisar, tipo, usar no notebook para outro notebook que eu uso como laboratório. É uma rede apartada. Não é Wi-Fi, é cabo. Então não tem como ele pular para outra, sacou? Beleza, eu separei a camada de rede e a camada física do notebook, ainda assim eu rodo numa VM lá dentro. Pode ser uma VM mais simples, tipo, às vezes você só de rodar num Docker, talvez você já impeça que ele infecte sua própria máquina, mas tem que ir com calma. O Docker também não virtualiza absolutamente tudo, justamente por isso que ele é tão rápido, blá blá blá, então tem que ir com cuidado. Eu acho que, assim... São várias, são várias coisas aí, né? Então, por exemplo, quando a gente olha de um ambiente mais corporativo, por exemplo, isso aí que o Igor falou, acontecia muito quando eu trabalhava na Trend, né? Às vezes a gente fazia algum teste com algum malware, com esse tipo de plataforma, né? O famoso sandbox, né? Onde tem aquelas várias engines lá dentro, que elas analisam esse comportamento a partir do momento que tu explode malware lá dentro. E, obviamente, essa sandbox geralmente era colocada numa DSL à parte, que não era conectada com toda a rede. Então, a empresa tinha uma infraestrutura toda própria, né? E a gente rodava isso à parte. Então, é isso aí. Basicamente, essas recomendações, acho que é como tu falou. Hoje existem muitas técnicas, né? Propriamente a técnica de sleeping, né? Que é onde o malware, ele sabe que ele está sendo executado na sandbox, então ele não se executa, né? Na verdade, existem vários tipos de técnica, né? Hoje em dia, tu pode escrever um malware, por exemplo, para que ele, de fato, não tenha nenhum comportamento malicioso, ele só execute, por exemplo, dia 2 de dezembro, e o caso ainda não chegou a essa data. Então, ele vai passar por todo o processo, vai instalar na máquina, não vai fazer absolutamente nada. Mas, na determinada data específica, ele tem um processo que ele vai chamar e ser executado. Então, isso que é bacana, né? Quando a gente fala de análise de malware como um todo, né? A análise de malware é um assunto macro, né? A engenharia reversa está contida dentro do... Eu até escrevi isso no YouTube, ali dentro da análise de malware, porque a engenharia reversa é uma técnica que vai aplicar para fazer a reversa, entender todo o comportamento reverso daquele executável, daquele programa, daquele binário, que era como a gente fazia anteriormente, né? Quando a gente queria jogar um jogo, né? A gente literalmente craqueava, né? Se a gente for pensar friamente, o que o Igor fez foi justamente isso, ele entendeu um processo de como funcionava uma requisição, né? Usou uma técnica de hook para justamente colocar a shell dele ali dentro. Quando a gente fala de exploitation muitas vezes, né? Ou como o AV, né? O antivírus trata essa limpeza desse vírus, a partir do momento que a gente entende onde está a parte do código que é maliciosa, geralmente na seção .text, né, entendendo que parte está criptografada, e aí quando tu vai analisar, tu cria os breakpoints para poder dar o salt ou o jump, que a gente chama, né, dentro do assembly para dar o jumping e pular para uma outra parte, para que quando tu rode ele, por exemplo, dentro de um AV, ele passa por não sendo detectado, porque simplesmente tu vai dizer para ele, olha, não leia essa parte aqui e vá para outra instrução e siga o programa naturalmente. Então é tudo um conjunto de como funciona de fato um programa, né? Por isso que a gente sempre fala de que você tem que manter a guarda alta, essa coisa tem que ir com calma e tudo mais, porque tem todas essas variáveis, como a gente falou,
Se você for pro nível absoluto de paranoia, você nem baixa, saca? Só que a gente precisa lidar com isso, alguém precisa ir lá e, tipo, mexer, então é importante você só sempre pensar, você tem que assumir que não tem como evitar que ele vai te infectar a máquina que você está usando para análise. Então, por exemplo, nesse caso aqui, obviamente, eu estava analisando na minha máquina, pessoal, assim, na minha máquina aqui, porque eu escrevi o malware, eu sei o que ele ia fazer, sacou? Só que isso não é de nenhuma maneira recomendado. Inclusive, uma das técnicas de sleeping é justamente, tinha um malware que, cara, eu fiquei alguns dias tentando fazer ele funcionar na minha VM Windows, porque ele checava a pasta Documents do Windows e via se tinha alguma coisa lá dentro, porque você não vai colocar uma parada na Documents numa VM. Você vai tendo downloads, talvez, você vai ter, sabe? Você não vai colocar um Documents porque não é uma máquina de uso. Então, ele literalmente só checava se tinha um arquivo dentro da Documents para poder executar. Então, tipo, é uma luta constante, você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre de olho. E aí, uma última coisa, só para citar isso aí que falou do TJ, né? A gente viu muitos vídeos do loader, né? Do loader sendo executado. E aí, o interessante é que o loader chamava um ponto .dat. Então, todo mundo pode pegar esse loader, executar na máquina e criar um ponto .dat. Ou usar um malware e criar ele para chamar um malware, por exemplo, via API lá do Malware Bazaar. Então, na verdade, assim, é tudo o mecanismo de como tu compreende, como tudo funciona, entendeu? Então, esse é o grande X da questão. Sensacional, cara. Eu acho que o objetivo que a gente tinha lá no começo, ele foi cumprido. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo, mas eu tenho certeza, você foi muito bem explicativo, Igor. Então, eu tenho certeza que a galera vai conseguir acompanhar. Eu tava montando um labzinho aqui, junto com você. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês querem testar tudo que o Igor falou, fica à vontade. A gente disponibilizou para vocês todos os links que foram usados. A gente você usou um Ubuntu normal, né? A última versão, né, Igor? O Ubuntu, esse aqui no caso é o Ubuntu 20, mas é o kernel padrão que vai vir com ele, não tem absolutamente nada de diferente. A única ferramenta que eu instalei foi o Mitra, que eu citei, eu não mostrei eu rodando, mas foi a que eu usei para gerar aquele PDF zip, e o Ghidraiver, que é o que eu comentei de baixar e tal. Boa. A gente tem, então, galera, vai no site do Ubuntu, ubuntu.com.org. Deixa eu ver aqui. Não lembro. Pode usar qualquer distribuição, Kali, Parrot, dá para usar qualquer um Debian, né, de bem tranquilo. Eu falo o cenário literalmente que o Igor usou aqui. Então vai lá, ubuntu.com. Remnux, pode usar qualquer coisa. Slackware. Então, a gente disponibilizou todos os links. Tem o link do arquivo, do malware que o próprio Igor codou, a gente disponibilizou para vocês também. Tomem cuidado, crianças, tá? Não saiam... Só para eu acho que talvez o Igor possa esclarecer melhor isso, mas ele usou o conceito de malware de malicious software, né? Que na verdade o que ele está fazendo é um reverse shell, né? Ele está fazendo um shell reverso para a máquina. Perfeito. Então não é um componente malicioso que vai criptografar a tua máquina. Então relax, tá? Ele está usando o conceito de malware justamente é um software malicioso que está fazendo um shell reverso na sua vítima. Então, e só para deixar claro, se vocês olharem, ele só consegue conectar em localhost. Então, a não ser que eu estivesse na rede de vocês, ele nunca vai conseguir conectar na minha máquina, não tem esse perigo. Se vocês subirem o Netcat, talvez você já tenha ouvido falar dele, que é uma shellzinha TCP, é um servidor e cliente TCP, para escutar o que ele vai conectar, o malware também vai se comunicar com o Netcat, porque na verdade ele só está usando o protocolo TCP, eu não quis usar nada muito complexo ali, justamente para manter. Se, assim, eu posso compartilhar também literalmente o código-fonte, aqui ele não é nenhum segredo, assim, tipo, só para executar isso mesmo, ele é até meio feio, porque eu fiz meio rapidão, sabe, para funcionar, mas posso compartilhar também o fonte, se a galera quiser dar uma olhada. Show, cara. Pessoal, a gente vai ter que encerrar agora, a gente tá até 2 minutinhos já atrasado aí, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar aqui no vídeo do próprio YouTube, mas eu aconselho vocês, vão lá pro Discord, tá? discord.io/roadsec. Cara, vai estar eu, vai estar Malu, Kardec, uma parada de road, e agora eu tô intimando também Felipe Pires e Igor Franca para estar colando com a gente lá. Então, quer mandar uma pergunta pra gente, quer que a própria galera... o Felipe já tá lá. A produção acabou de soprar aqui no meu ouvido que o Felipe já tá lá. Então, cara, vocês querem... Mentira, escreveu no chat interno que a gente tem. Te boicotaram, Igor. Obrigado, cara. Vocês querem perguntar diretamente para esses caras aí? Sem vergonha, os caras são totalmente acessíveis. Felipe, queria agradecer demais sua participação aqui, cara, mais uma vez.
Igor, você também, cara, já tá ficando de casa já, né? Nós, estamos juntos. Obrigadão, galera. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Bom, galera, é isso. Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado desse modelo hands-on. A ideia é trazer outros assuntos, outros temas. A gente tá lá no Discord. Se vocês querem opinar, querem sugerir algum tema, cara, fica à vontade. Manda lá no Discord pra gente, que a gente vai, como sempre, tentar atender vocês. Bom, próxima semana até mais. A gente fica por aqui. Espero por vocês na próxima quarta-feira. Valeu, pessoal.